Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Mais Debate. Nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, finalizando aí a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se iniciou no sábado com o clássico Sansão, do qual falaremos muito hoje aqui no programa, e se encerra hoje com o Palmeiras recebendo o Cruzeiro lá no Allianz Parque. A gente vai dando informações também desse jogo aqui para você, telespectador. E como sempre, estou muito bem acompanhada aqui no Futebol Mais Debate, na minha bancada. Vou começar para vocês apresentando um cara que tá cheio de quentinhas, cheio de novidades hoje aqui. Jorge Nicola, bem-vindo. Boa noite, Letícia. Boa noite aos demais participantes do programa, aos nossos convidados aqui do estúdio e principalmente a você, telespectador da TV Mais. Obrigado por permitir que a gente entre mais uma segunda-feira na casa de vocês. Informações importantes, além do acompanhamento, é óbvio, do jogo que fecha a rodada, é o jogo que pode fazer com que o Palmeiras fique a apenas 3 pontos do Corinthians. De lembrar que já foram 17 pontos, placar de momento 1-1, finalzinho do primeiro tempo, o gol do Palmeiras foi marcado pelo Borja. Juninho havia marcado contra, a favor do Cruzeiro no começo do jogo, e o Borja agora há pouco empatou em 1-1. Alguns destaques importantes. Santos e Palmeiras negociam uma troca. Essa troca envolve o Zeca e mais um outro jogador que eu vou contar ao longo do programa. Informação importante também a respeito da demissão de Levir Coupe. Vou contar quanto o Levir Coupe vai receber pela demissão, o contrato dele terminaria em dezembro. No Corinthians, que tenta juntar os cacos para ressurgir das cinzas, tem informação importante a respeito de um candidato à presidência que será oficializado nessa noite. Nesse momento ocorre um encontro entre ex-dirigentes da situação, vários nomes importantes, todos para confirmar um nome para mais um candidato à eleição presidencial do Corinthians. A gente diz quem é esse candidato e como é que anda o cenário político do Corinthians, com uma importante mudança na semana passada. 2 candidatos de oposição se uniram. E para fechar, sobre o São Paulo, eu gostaria de dar uma informação importante que diz respeito a bicho. A gente viu os São Paulinos correndo muito em campo no sábado, na vitória por 2-1 sobre o Santos. Essa disposição pode ter a ver também com a informação que eu vou trazer com exclusividade para você que acompanha a TV+. Tá certo, Jorge Nicola começou cheio de informações aqui para você, telespectador. E agora eu quero apresentar também o Guga Mendonça, que retorna aqui à bancada do Futebol Mais Debate nesta segunda. Eu quero saber quais as informações que você trouxe pra gente também, Guga. Boa noite, Letícia. Muito boa noite a você ligado no Futebol Mais Debate da segunda-feira. Eu, na verdade, achei que não ia ter programa hoje. Eu fui convidado para falar de vôlei e ginástica artística, né, num programa especial da Isabel Stein. Assim? Né, eu achei que não ia ter Futebol Mais Debate hoje. E o Jorge Nicola já começou com o ato falho. Ele falou em bicho. Será que não seria bicha? Será? Não sei, né? Vamos saber essas notícias do São Paulo. Agora, hoje à tarde estourou aí que o Santos pode trazer o ano que vem
Diego e Robinho de volta. Eu acho que tem que mandar a sugestão para o Conselho do Santos para trazer o Pelé junto, já faz um time fenomenal, afinal 15 anos depois, não é nada interessante na minha opinião, entendeu? Trazer 2 jogadores já com idade avançada para o time do Santos. O que o torcedor do Santista vai achar disso? E lamentável, né, a demissão do Evir Coupe, né? Tira total moral. Lamentável pra quem, Guga? Não, é lamentável, a partir do momento que na semana anterior os caras sim. mandam embora, aí fala, sim. não, fica com a gente, o elenco pediu, o time tá unido, olha, a diretoria vai dar uma força. Aí passa uma semana, aí o presidente vai lá e demite. Teve seus motivos através de declarações do Levir e tudo mais. Só que peraí, gente, o Santos tá na 2ª colocação, né? Ficou agora na 3ª com essa derrota, tá fazendo uma campanha boa, tem vaga para Libertadores. Então, essa descontinuidade é a mesma coisa. Pô, o Palmeiras agora chega perto do Corinthians, meu, e mandou embora o Cuca a 3 rodadas, entendeu? Quer dizer, não tem continuidade. O Corinthians já tem idiota pedindo a cabeça do técnico Carille. Então, me desculpa, tá? Tá uma palhaçada esse campeonato. A gente vai discutir muito sobre todas essas informações aqui na nossa bancada de hoje. E para isso, estamos aqui com o Gil Latoreira também. Ele que é prata da casa aqui, né, da TV Mais ABC, jornalista que apresenta aí o J Mais ABC. E seja muito bem-vindo também ao Futebol Mais Debate, Gil. Muito boa noite, amigos aqui da bancada, você que acompanha o nosso programa pela TV Mais. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês para discutir essa fase do campeonato que para mim é a melhor fase, porque agora que a coisa vai começar a se definir, tanto quem vai cair como quem pode buscar o título, nada definido. Eu acho que a gente tem muita coisa aí para essas rodadas que estão por vir ainda. E muita novidade também, conforme o Nicola falou, ao longo do programa você vai ficar sabendo cada detalhezinho. E olha, não sai daí porque tem muita coisa importante para a gente falar para você. E para os corintianos que nunca foi fácil, né, Gil? Agora a gente vê aí que o campeonato ainda tá aberto, tá pegando fogo. A gente quer saber a opinião do telespectador também em quem vai ficar com o título. Agora, é o seguinte, teve um cara que andou postando aí nas redes sociais que tava em off hoje porque tá com gripe e tal. E eu acho que ele acabou não vindo aqui. Tô com uma flor aqui do meu lado, uma orquídea maravilhosa. Mas cadê o Carlos Carreiras, meu povo? Era melhor não ter vindo mesmo. Boa noite. Acho que a orquídea representaria melhor. E esse rosa aí não mostrar. cabe bem, né? Aqui. Isso aqui é uma brincadeira, né? Maravilhosa essa flor do ABC Garden, mandou pra gente. Aliás, o palmeirense Robson, do seu pai Moacir, os dois Muito palmeirenses. bonita, viu? Que, aliás, foram convidados para vir participar aqui com a gente hoje, mas estão lá no Allianz torcendo pro Palmeiras. Aliás, hoje eu que sou palestrino desde pequeno, hein? É? Isso aí Opa, desde pequenininho. Hoje eu sou palestrino. É mesmo? Bom, palestrino, Primeiro jogo da vida, você vai deixar eu fazer minha Não, abertura? Eu falei na vai, sua abertura? não falou. Então dá pra você ficar quieto, por Pois favor, não, não? pois não. Ó, eu sou palestrino do queijo hoje. Sou palestrino mineiro, né? Eu sou palestrino mineiro hoje, né? Que tal o jogo duro, 1-1, mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Vamos falar bastante aqui dessa fase do Corinthians, vamos falar do São Paulo. Pessoal, eu gosto de brincar muito com o São Paulo, mas tem coisa que é piada pronta, pessoal. O melhor mês do São Paulo no ano está sendo outubro. Tô correto, Nicola? Tá certo. E o que tem de diferente no futebol no mês de outubro, Nicola? É outubro rosa. E a bola? rosa. Rosa. Então, a hora que colocou a bola rosa pro São Paulo jogar, Você acha que foi a isso, coisa começou a andar que é uma Se beleza. identificaram. É verdade ou não é? Não, Mas- é coincidência, não é coincidência? As suas provocações em geral eu discordo. Essa é uma realidade, é uma constatação. É o melhor mês do Mas São então, Paulo. peraí, só pra entender, você tá querendo dizer que agora, com a chegada de novembro, a boa fase de São Paulo já era? Não, eu ainda continuo apostando no São Paulo. Nicola, Novembro é o se novembro prepara a azul. Baianinha, Nicola. Se prepara que você Tá vai vir de confiante? Baiana no ar. Hã? Tá confiante? Tô confiante. Ó, pessoal, essa flor, na verdade, maravilhosa da ABC Garden é para sortear para as mulheres, né, que assistem. Nosso público feminino é maravilhoso. Então, para as mulheres que assistem ao programa, então agora a gente tem um Belo prêmio presente também, também, especial, hein? Se o homem ganhar também Hã? é um belo presente também, né? Pra Não, dar pra cara, uma pode mulher. presentear a mulher, né? Ó. Fazer presença, Não, ó. cara, ó, coisa linda, ó. O cara que deixou a Comprou, mulher né? na mão aí, Comprei ó. pra você. Ó, ó. Olha que... Legal, hein, cara? Legal. Então, pessoal, a gente tem a imagem, depois a gente vai mostrar mais vezes aí,
do sorteio, né, Letícia? Tá certo. E falando em sorteio, a gente tem que anunciar o sorteio da noite, porque o Futebol Mais Debate é o programa esportivo que mais dá prêmios aos seus telespectadores. E você participando ao vivo aqui com a gente, concorre à nossa Bolsa Carreiras no final da transmissão, tá? Então, prepara o e-mail aí, porque hoje tem um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Hoje a gente sorteia também um almoço, um jantar ou almoço com acompanhante aí no restaurante Sete Mares. Um jantar com acompanhante também na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo. Temos um vale rodízio na Trípoli Pizzaria, do nosso amigo Gugu. Hoje tem um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center também, para você dar um jeito no seu carro, igual o Nicola fez com o dele, né, Nicola? Sim, pessoal, um abraço pro pessoal da União Car, me recebeu muito bem, o carro já tá lá para conserto. Tá certo. Hoje a gente sorteia também um jantar com acompanhante na Pizzaria Veneza, lá de São Bernardo do Campo, do palmeirense Fleury. E temos também os presentes aí do Salão Bem-Estar Figueiras. É um corte e uma escova feminina ou um corte masculino lá no Salão Bem-Estar Figueiras. E tem também um kit profissional de cuidados com os cabelos aí da Beauty Hair ou da Shalom. Temos também uma sessão de bronzeamento na Miami Bronze, aqui em Santo André, no centro, para você ficar aí, preparada para o verão, douradinho. E hoje, então, temos também esse prêmio especial aí da ABC Garden, esse arranjo, né, que na verdade é uma orquídea aí, né, roxinha, muito bonita, tá aí na tela para o nosso telespectador. Maravilhoso, né? É um arranjo com cachepô especial. Em homenagem ao Outubro Rosa, né? O senhor entende, hein? Com rosa choque. Eu já tive uma floricultura. E eu comecei vendendo flor no Ceasa. Então. Bacana, Nosso começo muitas assim, coisas em comum. Vende flores. Então, Vende flores isso é um arranjo com um cachepô muito bem Só trabalhado. que você é meio Nutella, o Carreira já é raiz, né? Você percebeu, né? E, começou as alfinetadas É aqui, então vamos difícil, começar Se tem uma as coisa que eu nossas entendo é discussões. desabrochar. Nem pergunte falar por mais quê, sobre tá, o Nicola? Nem dá corda. Hoje vai. ele tá gripado, hein? Não, vamos Hoje ele falar tá de gripado. futebol. Não, hoje eu dos não. clubes Não, o Corinthians é depois. Vamos falar do Calma Corinthians? aí, não, a gente tem que abrir falando do clássico Sansão, né? Porque aconteceu no sábado, abrindo essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente até palpitou aqui, né, na segunda-feira sobre quem venceria esse clássico. Acho que até eu fui a única que apostei no Santos, né, Nicola? Eu esperava que o Santos fosse conseguir uma vitória, até que os jogadores, né, fossem correr aí pelo técnico Levir, que havia tido um episódio aí com a diretoria do Santos de demissão e desdemissão. Mas o São Paulo foi superior na partida e acabou vencendo por 2-1. Palpites da semana passada, Sim. Daniel, 1-0 para o São Paulo, acertou parcialmente. Carreiras, 1-1, errou redondamente. Letícia, 2-1 para o Santos. Essa, então, Acertei o placar. errou ao extremo. Aliás, errou ao mandar um cubo. abraço pro Daniel Felipe. Acertou, hein, Daniel? Acertou o resultado. Errou ao cubo. Gil, 2-2. Também ficou Ali. fora. Faltou um golzinho. Aí eu vou pedir que a Letícia veja o meu placar, para não ficar chato. Não. né? Esse Nossa, caderno mas essa é letra seu, aqui vai esse ser caderno é difícil de seu. entender. Você colocou Não, agora. esse caderno é seu. Adulterado. Isso não vale. 2-1, Jorge Nicola, para o São Paulo, que era o mandante da partida. O caderno é dele. Você colocou agora esse Ah, exemplo. mas tem alguma rasura aqui? Tem alguma... Não, você colocou agora. Obrigado. Acertei. Bom, mas eu acho era natural o resultado, Carreiras, por tudo que o Santos não está jogando. O desempenho do Santos, a gente vai discutir a respeito do Levir, mas acho que cabe a gente falar primeiro do São Paulo, mais uma excelente exibição do nível daquela contra o Flamengo e do nível daquela no primeiro tempo contra o Corinthians. Foram os 3 melhores jogos do São Paulo, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro. Vitória merecida de um time muito mais aplicado, muito mais decidido a jogar do que o Santos. Parecia que o São Paulo ia para uma final de campeonato e o Santos disputava um casados contra solteiros. Aliás, Agora, Nicola. foi a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o São Paulo venceu 2 vezes seguidas no comando do Dorival Júnior, né? Coisa que só havia acontecido aí no início do campeonato, ainda com o Rogério Ceni nos jogos Avaí e Palmeiras. Agora, Nicola, eu não entendo essa história. Você falar, o Santos não tá jogando. Mas peraí, tava em segundo no campeonato, agora caiu para terceiro. Quer dizer, se o Santos não tá jogando, imagina os outros. É que tem uma diferença entre desempenho
e resultado. Os resultados do Santos... Corinthians de que fato, o diga, né? Os resultados do Santos, de fato, eram bem bons. O Santos estava a 6 jogos sem perder, com 3 vitórias e 3 empates. Só que você pega qualquer santista que acompanhava o jogo do Santos, certamente o santista estava bem irritado com o Santos. Estava cornetando o Leverkusen pela falta de treino, falta de padrão, time bagunçado, um time desorganizado. Tava irritado. Mas eles não mudam o discurso, era a mesma reclamação com o Dorival, quer dizer, o erro tá onde? Não é verdade, não? Era a mesma reclamação. Mas com o Oliveira a bagunça era maior. O Santos estava conseguindo os resultados na Bacia das Almas, porque o Vanderlei decidia, pegava tudo atrás, e porque o Bruno Henrique aparecia bem para decidir na frente. Venceu aquele que mereceu, e eu queria destacar a atuação do Hernanes. O Hernanes... Mudou o São Paulo, né? Depois que voltou. O Hernanes jogou muita bola no sábado. A bola que ele dá pro gol do Marcos Guilherme, a primeira São duas assistências linda, dele, né? Para os 2 gols. A primeira é linda, é sensacional, de perna esquerda, fazendo curva, ela passa pelos zagueiros e chega de frente pro Marcos Guilherme, que ainda deixa o negócio ainda mais bonito, encobrindo. Tem o lance do segundo gol, que também é assistência dele. E no segundo tempo, ele dá outro passe que poucos jogadores seriam capazes pro Petrus. Petrus entra na direita, ele faz um passe em diagonal, a bola na frente, o Petrus bate, a bola acerta a trave e acaba saindo. Foi, para mim, o grande nome do jogo, para uma vitória, em termos de São Paulo, fundamental. São Paulo não briga, na minha opinião, mais contra o rebaixamento. Esse risco que existia... o São Paulo está a quantos pontos do G9? Ó, peraí, ainda é G7, né? Calma. Ainda é G7, tá? A 7 pontos do Flamengo, que é o 7º colocado, e a 5 pontos da Ponte Preta, que é o primeiro aí na zona de rebaixamento. Rebaixamento, 5 pontos. O São Paulo precisa de mais 5 pontos em 8 rodadas para não cair. Alguém aqui acha que o São Paulo não faz 5 pontos em 8 rodadas, Gil? Óbvio que faz. Carreiras? São Paulo vai para Libertadores. Depler? Faz, mas eu acho que não vai para Libertadores. Guga? Eu acho que faz e vai para Libertadores. Para a matemática do Carreiras. Eu e o Carreiras temos uma aposta. O Carreiras está convencido, de que o São Paulo vai para a Libertadores, e eu acho que o São Paulo não vai. O G7, como a Letícia falou, são 7 pontos. Aliás, dê informação do São Paulo aí, porque tem um monte de São Paulino aqui assistindo. Inclusive, o meu querido Celso Furtado, que está aqui, né? Legal. Mandou um abraço para todos, São Paulino. O Flávio Pereira, Luiz Ferreira. Aqui está o Josué Colombo tirando uma. O Carreira está com febre amarela, aquela transmitida pela macaca. É boa a piada. Tá quase, viu? E aí, Carreira, só para responder a tua pergunta... Calma aí, peraí, não responde. Tem que mandar um abraço especial pro corintianíssimo Bruno Patriani assistindo a gente aqui, Brunão. Forte abraço aí, obrigado pela audiência. E o Celso Júnior também assistindo a gente. A diferença do São Paulo pro G9 é de 2 pontos apenas. E o senhor vem de Baiana, seu São Paulo? Sim, se for a Libertadores, sim. Só que, para que o G7 vire G9, o Carreiras vai ter que torcer para o Flamengo ser campeão da Sul-Americana. No jogo de ida das quartas de final, o Flamengo fez 1-0 contra o Fluminense. A volta está marcada para essa quarta-feira. O Flamengo precisa de um empate. Se ele perder por diferença, por 1-0 é pênalti. Qualquer outra derrota por um gol de diferença da Fluminense. E aí o G9 vira G8. E aí, para que vire G9, além do título do Flamengo, é necessário também o título do Grêmio na Libertadores. E o Grêmio já está à frente do Flamengo, já está na semifinal, praticamente na final, porque venceu por 3-0 o Barcelona em Guayaquil, joga nessa quarta-feira em Porto Alegre, para poder perder por 2 gols de diferença e estar na final. Final que deve ser contra o River Plate. O River venceu o Lanús, confronto argentino, jogo no Monumental de Nunes, 1-0 para o River Plate. Mas um confronto que não vai ser nada fácil, que a gente sabe que com o River Plate numa final sul-americana aí vem forte, né? Olha, Nicola, um negócio interessante em relação ao São Paulo, quando o São Paulo começou a mudar de postura, foi no jogo contra o Botafogo, a estreia do Hernanes. Foi lá que o São Paulo começou a mudar tudo. Foi aquele 4-3. Exatamente, né? aquele 4-3, que foi de virada, de forma até milagrosa. Depois disso, a campanha do São Paulo mudou e muito. O São Paulo era um time quase que desacreditado. E aí é muito interessante que o quê? O Hernanes foi a salvação do São Paulo esse ano, sem dúvida nenhuma. Jogou muito realmente nesse sábado, inclusive aí as assistências que o Nicola, né, estava comentando. Ele foi para o São Paulo, Nicola, o que o Lucas Lima deveria representar no meio-campo do Santos e não conseguiu, né, exercer só que tem um essa detalhe função. aí, né? O Jusilei começou a jogar bola e pôs o Ordem na casa lá atrás. Não, né? eu acho que é assim. Aí que tá a questão. O São Paulo... O São Paulo começou a Foi não um tomar gols. conjunto, né? O próprio Sidão também. Militão. O Gil matou a charada. É um conjunto de coisas. conjunto. O elenco do São Paulo, na minha opinião, é pior no Brasil do que o do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras e do Cruzeiro. Isso no papel. Na prática, as coisas a gente consegue por que você santificar. fala que é pior? Fala pra mim. O meio-campo do São Paulo, com Jusilei,
Hernanes, Cuevas e Petros. Cueva e Petros, certo? É que eu tô acostumado a beber cachaça Cuevas. Esses 4. Tequila. Fala os 4 do Flamengo, vamos lá. Vai. É fraco. Cuelar, da seleção colombiana. O Ilharão, que é jogador com categoria para ser jogador da seleção. Diego. Você fala, é engraçado, você precisa Diego, avisar o Tite. Everton Ribeiro. Você precisa avisar o Tite. Diego, Everton Ribeiro e Everton. Gil, é fraco o meio de campo do Flamengo? Você que é um cara Eu não tô isento. querendo dizer que é fraco. É um Tô dizendo que é meio fraco. de Você campo chama ele de forte. isento. Gil Não é é um cara fraco. isento. Não, O Gil é um não cara é fraco. isento. O Gil é um cara acima de qualquer forte. suspeita. Obrigado, Gil. É um time forte que às vezes joga muito bem e às vezes Uma não. preguiça danada. Não, e a gente tá falando do papel. Eu tô falando Do do papel. papel. Do tá? papel. Eu tô tô falando na falando. prática. É que assim, o Na problema- prática não joga Você bem. acha problema mesmo dele que é esses São Paulo. 4 do São Paulo não são melhores do que os 4 Mas eu tô falando de elenco, Carreiras. Aí Não, você pega o São Paulo eu que não tem discordo lateral. quando você tirou o Corinthians dessa análise. O Corinthians, Desculpa, o Corinthians, eu acho que a gente pode desculpa. discutir Não, Corinthians não, e o São Paulo. Corinthians não tem Eu acho que a nome, gente pode discutir, mas eu acho que o 4 São caras Paulo de tem nome. mais, eu acho que o São Paulo tem mais elenco do que o Corinthians. Mas só para recapitular. Então, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Cruzeiro para mim tem mais elenco do que o São Paulo. Aí você vai falar, então por que o São Paulo brigou o campeonato inteiro contra o rebaixamento? Porque foi um time que foi montado durante o campeonato. O Hernani chegou agora, o Jusilei teve uma dificuldade Agora enorme não, de já entrar. em maio, viu, mano? Não, Agora não é o tão agora, o Hernanes não. estreou contra o Botafogo. Maio, junho, julho, agosto, Não foi maio, foi um pouquinho mais pra frente, mas tudo bem. O Hernani chegou, o Jusilei só entrou em forma agora. Quem mais? Vamos tentar lembrar. O Marcos Guilherme chegou na metade do campeonato. O Militão foi promovido ao time principal agora. O Arboleda chegou Bom, na metade do campeonato. eu quero saber o que é o seguinte, com o jogo do Botafogo eu falei, o São Paulo chega na Libertadores. Tá gravado. Tá Você gravado continua e convencido apostado. disso? Não, Lógico. inclusive, alguém vai Bom, vir são de 21 Baiana. pontos ainda em jogo, né? 21. Tá gravado e Não, 7 apostado. rodadas. 7. 7? 21. 7, é isso aí. 21 Finalizamos pontos. hoje a 31ª, vamos É até a muita Precisa de 8 coisa. para não cair. Precisa de 7 8 pra não rodadas, cair. 21 pontos em disputa. Lembrando que a aposta entre Carlos Carreiras e Nicola, né, é que o Carreiras acha aí que o São Paulo chega na Libertadores. Então, nesse momento, com o G7 devido ao título da Copa do Brasil do Cruzeiro, o São Paulo está a 7 pontos do Flamengo, que é o 7º colocado, e a 5 pontos da Ponte Preta, que é a primeira colocada aí no Z4. Só que tem um detalhe, São Paulo joga com o Atlético Goianiense lá Barbada. e Chapecoense aqui. Barbada. O São Paulo tem uma oportunidade de 6 pontos, Nicolinha, que com certeza esses caras que estão na frente dele não vão fazer os 6 pontos. Não. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que você está torcendo mais pro São Paulo ir pra Libertadores do que pro seu time ser campeão. Vou contar, vou contar uma confidência. Vou contar uma. Não puxa o saco do cara. Não, Guga, não puxa o saco do cara. O senhor está sendo venenoso, Eu vou não contar, posso então tá bom, aceitar eu vou isso. contar uma confidência e você vai ter que testemunhar a favor porque você presenciou a cena. Uma confidência, hein? Vamos Estávamos, lá. é um bastidor. Sim. Eu acho que o telespectador tem o direito de conhecer um pouquinho dos bastidores. Um pouquinho antes do programa começar, eu, Carreiras, Guga, o Gil já havia passado por lá, fomos Eu tô jantar. achando que ele vai inventar uma história. Vadico também estava Tô entre achando, nós. tô achando. Vadico, para quem não sabe, é um dos maiores. Morreu? Estava entre nós. Ele morreu, O finado, Vadico. O Que Deus o Vadico, tenha. o Vadico estava entre nós na mesa, mas foi embora, assim como o Gil, um pouquinho mais cedo, não presenciaram a cena. Estávamos acompanhando o primeiro tempo do jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. Peraí, você ia explicar pro telespectador quem é Vadico. O Vadico é um dos maiores especialistas em Ícones. televisão. Isso aí, Trabalhou é como verdade. É um ícone. editor, diretor das principais emissoras de TV. Não, mas só fala da TV Globo, né, que é melhor, né? Inventou vários dos caras absolutamente conhecidos de telejornais que você conhece, entre outras coisas. E hoje em dia ele nos faz companhia aqui na TV+. Pois bem, Vadico e Gil já tinham voltado para trabalhar. Eu, Carreiras e Guga estávamos assistindo ao jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. 1-0 para o Cruzeiro. Palmeiras faz uma boa jogada, chapéu do Moisés, cruzamento da esquerda, a bola quase entra, e o Guga, ufa, ainda bem, né? Vira o Carreiras. Ah, tinha que ter entrado. E eu olhei pro Guga. Eu não me lembro disso, você o Guga- lembra? Nossa, é muito puxar saco. Não, né? agora E eu olhei não, pro, não, eu não, olhei pro não, Guga, não, olhei pro não Carreiras, aí não vira o é. Carreiras e fala assim, jogada bonita, eu sou a favor do futebol espetáculo, tinha que ter entrado. Eu me lembro falei, de uma o quê, cena Carreiras? contrária. Mas ele deu uma jogada de carro, foi uma jogada bonita. Mas pera, mesmo. a Eu história é me lembro de verdadeira, outra então. cena. É verdadeira. Então o Guga tá Não, puxando não, o não, saco, tá puxando o mentindo. saco. Eu me Tá lembro de mentindo. outra cena, entendeu? Guga, vai. Gol Volta contra do presentinho, Palmeiras, dá. alguém... Vadico, Vadico, o que a gente faz com puxa-saco, Vadico? Não, mas aí é o Porque o seguinte. Carreiras está querendo emoção no campeonato. Só que... Troféu do Badalo. Só que a hora que eu falei aqui que o Palmeiras havia empatado, meu, parecia que tinha
purpurina na cueca do Nicola. O cara saiu pulando assim, nossa, Minha, mesmo? você tá maluco? Purpurina. Empatou mesmo. O meu Falei, telefone demorou 5 minutos para atualizar O meu também para tá- o gol do E o Palmeiras. gol contra? E quando teve o gol contra? Putz, eu não sei quem Não, foi. mas eu sou a favor do Eu futebol. acho que a gente Não tem é que por falar, isso. temos que falar as verdades. E eu não comemorei gol nenhum nem do Cruzeiro, nem do Palmeiras. Pra mim, eu acho até que vai ficar mais legal se a gente tiver uma vitória do Palmeiras hoje, porque a gente vai ter uma final de Legal pra campeonato quem? pro campeonato. Eu acho que a gente vai ter uma final de campeonato num campeonato disputado por pontos corridos. Imagina 3 pontos separando o líder do vice-líder, os caras se enfrentam na casa do líder, o líder em queda livre, o vice-líder em ascensão. Nicola, final Mas- desse campeonato, anota aí. É Corinthians e Atlético Mineiro de novo, e Palmeiras e Flamengo no mesmo dia. Ah, é? Essa é a data do final. É. Faltando Daqui a 3 duas semanas. rodadas. Eu sou, Faltam mas, três. mas eu ainda não estou convencido de que o Palmeiras se recuperou como todo mundo imaginava. Eu quero ver mais, eu quero ver Ó, vencer primeiro, o Cruzeiro pelo primeiro hoje. tempo, não, né? Quero ver vencer o Cruzeiro hoje. Quero ver como é que esse Palmeiras do Alberto Valentim se sai, por exemplo, contra o Corinthians Mas na peraí, Arena. nós estamos falando de São Paulo, vamos? São Paulo. Então, vamos. Estamos falando do clássico Sansão, que foi vencido aí pelo São Paulo nesse último final de Lucas semana. Lima não jogou nada. A reflexão da Letícia é boa. Porque você tem um Lucas Lima que é convocado para a seleção brasileira, ou era recentemente, Ah, faz tempo. e tá jogando bolinha, contra o Hernanes, que tem sofrido fisicamente porque chegou de uma outra realidade, chegou do futebol chinês e tá jogando muito bem. Agora um jogo de golaços também, né, Nicolau? E o Santos tinha a volta de Bruno Henrique, que ficou um tempo lesionado também, né? Mas também não conseguiu apresentar o futebol que os torcedores esperam. E é essa derrota que acarretou aí na demissão, e dessa vez, né, na demissão mesmo do técnico Mas eu não concordo Levir com essa Coupe. demissão. Acho que tá errado, Nicola. É isso que eu quero Por debater quê? agora Não, aqui Na na... água, quê? gente, para. Ô, Não, vocês estão de brincadeira, é que vocês não são santistas e nem estão Não, Só uma pergunta. assistindo ao Ô, jogo Nicola, do só uma Santos. pergunta. O que o Santos almeja para esse campeonato? O torcedor do Santos almeja ser campeão. O Levir Coupe almejava terminar o ano sem encheção de saco. Quanto menos encheção, melhor. Ah. Só que eu acho que um treinador que dirige um clube grande, que está a 6 pontos do líder, ele tem que almejar o título. Então. E o Levir não tinha essa dedicação, Agora, desculpa, não tinha Nicolau, essa vontade. Desculpa. Pensa bem, teve aquele showzinho semana passada, entendeu? Não, vamos segurar em nome do elenco, etc e tal. Aí vai lá, perde um clássico e manda o cara embora? Pô, Só peraí. reafirma Desculpa. que o Levir Coupe havia sido mandado embora na sexta-feira da semana anterior e, atendendo a um pedido dos jogadores, o presidente Modesto Roma voltou atrás. Qual que foi a jogada do Modesto? O Modesto achou que estava descobrindo a pólvora, porque ele queria mandar o Levir Coupe embora, ele deixou vazar essa notícia. Quando ele foi comunicar ao Levir, os jogadores se reuniram e pediram, não, a gente está com o Levir. O que o Modesto imaginou? Conseguir ganhar os caras, conseguir fazer com que os caras se animassem. Foi suficiente só para vencer o Atlético Goianiense por 1-0. Na rodada seguinte, derrota com outro futebolzinho medíocre. O Santos, Carreiras, não poderia continuar com o Levir Coupe. O Levir, aí é uma frase que eu ouvi de um empresário, de jogador titular do Santos. O Levir Coupe tem muito nome, o Levir Coupe está milionário, mas não quer saber de mais nada. Não dava treino, dava uns treinos muito simples. Agora por que o muito elenco tava com cômodos. ele? Isso tudo Porque, sabe, a boa pergunta do Guga, sabe por quê? óbvio. Sabe por quê, Guga? Porque os caras não querem treinar. Porque também os caras querem comodidade. Também tá errado. Também tá errado. Mas Tudo você errado, acha então. que- muito bem você Tudo acha no embalo do Corinthians, sabia? Mas, ó, posso Agora, falar uma gente, coisa? Efeito Carille chama-se isso. É. O Palmeiras foi no efeito Carille. Não. Ah, não? Com É, mas Valentim? eu concordo. Não é no Valentim. Valentim, agora é Elano. Agora é Elano. É, lógico. É efeito Carille. Olha Opa, só, como não? o Santos, ele foi medíocre quase que o campeonato inteiro. De repente, alguns jogadores não se sobressaíram. No final de semana, onde todos os goleiros se sobressaíram, o Vanderlei, que foi cotado até para ir para a seleção brasileira, não fez Não tava numa nada. boa tarde, E já faz né? tempo ele está sendo Agora, Gil, medíocre. O time do Santos tem sido medíocre há muito tempo. Agora, peraí, um E aí, quando um contraponto, Gil. jogador não se destaca, acontece isso. Como é que você me fala que o time é medíocre? Ele foi vice-campeão brasileiro no ano passado e tá Eu brigando pelo uso o título termo esse ano. medíocre Imagina como os mediano. outros, então. Eu uso o termo medíocre entendeu? nessa questão como mediano. Tá. Ele foi mediano do começo ao fim e não é o Porque o suficiente para Santos é um dos sobressair. times mais regulares que nós temos nos últimos anos. Vai, ganhou o quê, Guga? Vai, Porcaria gênio. Vai, nenhuma, gênio. Vai, então. porcaria Então, nenhuma. vai, gênio. Vai. Não, porcaria Vai, aprofunda nenhuma, o teu não. fundo. Vai, Porcaria nenhuma, vai, mas que manda tem aí. sido mais Mas regular legal, que então, sim, é legal. não, É legal, então não ganha. isso. lógico. Ele ficou entre os 4
tempo Guga, todo não você virou tá Na nada. brincadeira. Libertadores, meu, tá sempre na Libertadores. Tá, e aí? Não ganhou nada, velho. Meu, e vai almejar o quê mais o O Santos? que ele ganhava era o Desculpa. Paulistinha, esse ano aqui já ficou chupando o dedo. Já foi. É, mais embora. ou Nem menos era- o Sub-20 Era o pegou. Paulistinha, para, não. Nem o Agora, Sub-20 pegou. agora, eu acho que, meu, faltando 8 rodadas, você demitiu o técnico, lembrando que você não tá correndo risco de rebaixamento, nada. Carreiras, a Ah, demissão- para, Nicola. Desculpa, isso tá errado. A A demissão- imprensa também tem culpa aí, tá? A Carreira, imprensa demite, na Carreira, verdade, se porque você ela fosse começa a pressionar santista, tanto. se você fosse santista, você já teria pedido a cabeça do Levir há muito tempo. O time do Santos era um time preguiçoso, era um time sem determinação. Na sexta-feira da semana retrasada, ele é demitido e recontratado. Qual a orientação que a diretoria passa para ele? Levir, tá uma cornetagem muito grande em relação ao seu trabalho, porque você está dando muita folga. De cada 5 dias do seu trabalho, 1 é de folga. No mês de outubro, a cada 3 dias, 1 é de folga. Então, Levi, na semana que vem, que é uma semana livre, um jogo no sábado, clássico contra o São Paulo, faz o seguinte, se você quiser dar folga, dá folga só na segunda-feira. A reapresentação na terça de manhã, pode ser, só pra gente também não ouvir encheção de saco, porque a gente tem que trabalhar junto, diretoria e treinador. O Levi virou, tá bom. Depois do domingo, da vitória contra o Atlético Goianiense, sai a escala da semana seguinte, por determinação do Levir. Sabe o que o Levir faz? 2 segundo dias de inteiro. folga. Folga na segunda, É, folga na quarta-feira terça representa. e reapresentação Quarta-feira à na tarde. quarta-feira à tarde, Carreiras. Treinou Deixa os quinze. Para um caras jogo, descansar, pra um cara. jogo sábado contra o São Paulo. São Paulo sabe que dia reapresentou? Segunda-feira. Então, assim, então, pelo que você tá falando é o seguinte, então Mas a o torcida, Palmeiras fez a mesma coisa. a torcida quer que o jogador treine, é isso. Na torcida quer ver um time A torcida- organizado. a diretoria quer que o cara Diretoria, treine intensamente. diretoria e torcida querem ver times organizados, Carreiras. Tudo que o Santos não tem sido com o Levir é um time organizado. E aí o feedback que eu tenho de um jogador é que não é organizado, Mas, assim, porque o treinador não se esforça muito. E aí o treinador vai ainda dar um monte de folga? Na verdade, Nicola, essas folgas tem que ver também, elas começaram, Planejamento. primeiro porque o departamento médico detectou um desgaste nos Certamente. jogadores, porque estava disputando a Libertadores e o Brasileiro, faz pouco tempo que saiu fora da Libertadores, quando Faz perdeu tempo aí já, pro Letícia. Barcelona. Letícia, Não, Mas, Faz Nicolinha, Faz 2 meses, 2 Letícia. meses. Não, mas, Exatamente. gente, Já 2 teve meses, duas paradas nessa história. mas Para 2 não, meses Letícia. não é Palmeiras. muito tempo Letícia, no futebol. não cola, Letícia, não, não mas cola. calma, posso terminar? Sim, pode terminar. Enfim, e ele não poderia dar folgas na época que estava aí disputando os 2 campeonatos, por causa que tinha que preparar o time. Aí depois, quando saiu fora da Libertadores, que ele começou com esse negócio de folga, coisa que não havia antes. Aí começou por causa de jogador no departamento médico e tudo mais. Só que, Nicola, como você falou, se o Carreiras fosse santista, ele estaria pedindo aí a cabeça do Levir. Eu acho que é engraçado porque pro torcedor muda muito rápido também a opinião quanto ao treinador ou quanto a um jogador. Por exemplo, eles pediam a cabeça do Dorival. Aí queriam, porque queriam o Levir. Aí o Levir, até pouco tempo atrás, quando ainda estava invicto na Libertadores, era o melhor técnico do mundo. Aí depois bastou 2 meses, bastou umas derrotas para isso mudar. Então, para o treinador, eu acho que é um ambiente muito estável mesmo no futebol Letícia, brasileiro. você conhece bem o que é torcedor, principalmente o do Corinthians. E torcedor cobra. É intempestivo e É passional, resultado. Gil. Pode ser entendeu? qualquer técnico. Se der vitória e der resultado, ele é o bom. Mas é intempestivo, Se não né? der, O esquece. torcedor sempre vai ser Vamos lá. paixão. Vamos lá, só para arrematar. Mas o torcedor não tem que comandar a diretoria do clube. a Exato, diretoria, se e a começa a diretoria, acontecer isso- a diretoria tem que agir com a razão e esquecer a paixão do torcedor. Ponto. Só que tem diretor que é apaixonado. e aí Peraí, complica. vamos lá. Sobre as folgas. O melhor jeito de recuperar um jogador não é folgando, mas é trabalhando. De forma regenerativa, com piscina de gelo, com recuperação fisioterápica. Quando você emenda a segunda, a terça e a quarta pela manhã de folga, você dá ao cara uma liberdade que ele não vai utilizar para beneficiar o corpo. Você pode ter certeza que o cara vai para a noite, porque infelizmente a gente vive um futebol profissional cercado de atletas não profissionais. E aí estão vários os exemplos, como o Casares e Companhia Limitada. Teria que pelo menos ter um acompanhamento, né? De se alimentar no clube, como pelo menos. caras que não querem tudo menos cuidar do corpo, apesar de viverem do corpo. Ponto 1. Ponto 2. Outra coisa bastante importante. O torcedor tem o direito de ser passional, o dirigente não. Só que o dirigente tem a obrigação de cobrar do treinador um time organizado. O Santos era uma bagunça. O Santos tem, desde o início da temporada, o goleiro como o melhor jogador do time. Se o goleiro é o melhor jogador do time, é que tem alguma coisa errada. Se o time depende demais do Bruno Henrique e do goleiro, tem outra coisa muito errada. O Santos teve o Campeonato Brasileiro, por mais incrível que possa parecer, o Santos teve o Campeonato Brasileiro nas mãos. O Santos teve a chance, a última bola do jogo contra a Ponte Preta para fazer o 2-1 e vencer, o Bruno Henrique perdeu.
O Santos vencia o Vitória dentro de casa, o Vitória quase rebaixado, time horroroso. Conseguiu empatar com o Vitória no Pacaembu e quase perdeu. Aí o time vai pro Recife, empata com o Sport, tendo chances e chances. Então assim, é um time bagunçado, é um time mal treinado, é um time que folga muito e é um time desmotivado. É um time que não parece entender o momento da temporada. É um momento de dedicação total, um momento de ter menos folga, é um momento de descansar na concentração. Por exemplo, na semana passada, o Corinthians antecipou folga. É pra que os caras se cuidem, mas é porque também tem alguns que estão abusando da balada. Óbvio. Tem alguns que têm sido alvo de torcedor porque estão sendo encontrados em balada atrás de balada. Os caras não estão pensando, infelizmente, na iminência do título. Eles estão pensando em se divertir, estão pensando em beber, estão pensando em beijar na boca. E aí, o corpo vai declinando. Não, beijar na boca é coisa do Dudu, velho. Não vem com história, não. Isso aí não é do Corinthians, não. O Sheik não beijava na boca? Não, quem tá? O Sheik tá no Corinthians? O Sheik tu beijava na boca? O Sheik tá na ponte. É, na ponte. Mas Acho que tá confuso. Mas você quer que eu seja mais explícito? Outra Eu coisa. usei a expressão beijar na boca pra não ir muito além, porque a gente tem crianças aqui, tem crianças em casa. O nosso programa é assistido por todas as faixas etárias. E eu queria agradecer as crianças que estão assistindo o programa. Depois pergunta pro papai e pra mamãe o que é beijar na boca. Bom, a gente quer saber do torcedor também. Daqui a pouquinho o Carreiras vai ler alguns e-mails aí. A gente quer saber se vocês concordam com a demissão do técnico Levir Coupe. 600 mil reais, tá, Letícia? É quanto ele vai levar pela demissão. Que beleza, hein? Equivale aos 2 meses de salário. Ele ganhava 300 mil, vai receber os meses de novembro e dezembro, 600 mil na conta. E tá bravo, tá? Tá bravo porque o Modesto Roma o demitiu por telefone. Uma ligação curiosa. O Modesto pega o Será telefone. Que foi no WhatsApp, não? Não, ligou. Pega o telefone. Ô, Levir, tudo bem? Aí tá ocupado? Ah, mas rapidinho, fica tranquilo, não vou atrapalhar. Eu queria a primeira coisa dizer que você é muito legal, viu? Gosto muito de você. Cara, muito legal. A segunda é que você tá demitido, tá? Obrigado. Foi assim mesmo, De nessas acordo palavras? com o Levir Coupe, foi assim. Ele ligou pra falar que o cara é muito legal e no segundo momento pra dizer que estava demitido. Diz que tem gente que faz isso já, né? Diz que foi... É mesmo? Verdade que você já Ó, mandou embora desliga os alguém assim, telefones, você vai Carreira? começar a tocar telefone na E o bancada aí. Fight. Ó, Efânia Mota, manda um e-mail aqui. Nicola, vai ter que se vestir de baiana. Ah, vai. Ela é de Camilópolis, tá? É, Nicola? Os São Paulinos estão confiantes, então. Everson nessa Cunha. classificação. Corinthians leva o título, Vila Luzita. Essa é a pergunta que não quer calar. Vai ser uma disputa difícil. Já começou o segundo tempo do jogo aí? Já começou o segundo tempo, Então, sim, vamos. senhor. Inclusive, vamos informando aqui para o telespectador o resultado de Palmeiras e Vamos. Cruzeiro. No momento, 1-1. Letícia, deixa eu ensinar uma coisa pra você. Televisão, quando você tá num programa, você foca nesse programa. Se você ficar querendo falar, o cara vai ligar o outro canal, o cara vai ligar o rádio e deixa de assistir você. Então aprende isso, tá? Ah, tá. Começa Porque a bronca em segunda-feira 2013. passada, com o jogo do Corinthians, a gente ficou o tempo todo informando o resultado do jogo. Achei que essa segunda ia ser igual, né? Mas tudo bem. Porque tem jogo importante rolando. Tá igual, tá o passando o jogo Palmeiras aqui. que pode Tá chegar passando o mais jogo aqui. próximo do Tá Corinthians. passando o jogo aqui. Nós estamos Não, online. mas não Você é tá a primeira sabendo? vez que a gente Só uma faz perguntinha, isso. vamos lá. Da onde você tá vendo o jogo o resultado aí na sua mão? O Nicola sempre fica com os resultados aí informando o telespectador, não é? Ah. Dedo, coleguinha. Não, mas dedo. isso é bom. A gente tem que informar também o telespectador do que está acontecendo no momento. Ah, legal. Olha aqui, ó. Renata Xavier Bazo. Ótimo programa. Obrigado. Só Palmeiras, ela é de Utinga. Só Palmeiras, sai fora. Gabriel Cardoso. Tá vendo? Tá assistindo, é palmeirense e quer o resultado do O Corinthians jogo está do começando a Palmeiras cair. também. Cuidado, Caio do Santos, vem aí, abraços. Quem? O Santos. Santos em 2025. Putz, grila, Ah, o hein, meu? Santos, no momento, teria a mesma pontuação do Palmeiras, né? Na verdade, Teria. um pontinho agora com esse empate aí momentâneo do Palmeiras no Cruzeiro, mas também não poderia vir, Nicola. Sabe o que o telespectador quis dizer? O Santos vem aí, Diego, Robinho e Pelé. Tá tudo feito o ano que vem. Boa noite a todos. Nicolas, o Cueva pode ir embora no final do ano? Marcelo Henrique. O Cueva vai embora daqui a 2 jogos, mas vai para servir a seleção peruana que enfrenta nos dias 10 e 14 de novembro a Nova Zelândia pela repescagem da última de vaga valendo para a vaga. Copa do Mundo. Então, Cueva, Trauco e Guerreiro do Flamengo, vão servir a seleção peruana do Ricardo Gareca. Você, torcedor palmeirense, certamente não deve ter boas lembranças. Ele é hoje o técnico do Peru, 5º colocado, Gareca, enfrenta a que Nova ele, Zelândia. né? Torcedor técnico do Palmeiras. Exatamente. Que fez uma Ô, passageira Nicola, por aqui. manda aqui pro João Estulano, meu querido cunhado, quantas vezes o Guerreiro perdeu um jogo da seleção peruana? Cara, e sabe o que é curioso? Na época que ele jogava no Corinthians, ele pedia dispensa da seleção do Peru para ficar no Corinthians.
Pelo Flamengo ele não Mas tá eu pedindo entendo dispensa muito de bem o nada. Guerreiro, porque o Corinthians é uma paixão. Né? Pelo Flamengo, Carreiras, é o contrário. Ele tá dando migué no Flamengo para chegar inteiro no Peru e o torcedor do Flamengo tá revoltado. O Guerreiro não esteve na quarta-feira passada no jogo contra o Fluminense, válido pelas quartas de final da Sul-Americana. Segundo o João flamenguista, a torcida do Flamengo tá contentíssima. Lua de mel com o Tá Guerreiro. pé da vida com ele. Domingo, clássico contra o Vasco. Se o Vasco vence, o Vasco ultrapassa o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Houve empate sem Guerreiro. Quarta agora, o Flamengo não confirma, mas ao que tudo indica, o Guerreiro também não joga. Tá se preservando, tá cuidando Eu da parte acho engraçado muscular. isso. O Flamengo vai, paga o salário do cara, trata dele, certo? Pra ele ir jogar na seleção do Peru. 900 mil por mês. Então, aí você lembra que eu falei pra você que ele é um jogador de 1 gol por mês? Você falou que não é. É Esse a ano- melhor temporada dele, 18 gols. 18 Só gols. que tem, no brasileiro só tem 6. tá Peraí. Quantos 18 gols tira a seleção do Peru? Não, 18 pelo Flamengo. Então, pelo Flamengo. Que mês nós estamos, Nicola? Estamos em 10. outubro. Teve Não, bastante não. do Campeonato Carioca. Ó, deixa eu explicar, daqui 2 dias é novembro, tá? Então é o seguinte, nós temos 10 meses, 18 gols. Não, ele tá no lucro. Esse ano ele vai Dá um bater ponto- quase... não, dá um- Esse ano ele vai ó, bater 2 por... 1.2. quase dois por mês. Não. Calma que você, eu sei que você fugiu da escola de matemática, mas tudo bem. Ele teria que ir a 24, certo? Pô, mas a gente tá acabando no mês 10, se ele tem 18, ele tá quase com 2 por mês. Mas, Nicola, mas se ele tá com uma média de 1,8, como é que ele vai fazer 6 gols agora de uma hora para outra, velho? O problema é que ele não tá jogando pelo Flamengo. Ele tá com aproveitamento de 50%. 4 jogos por mês, ele tá fazendo 2, ele tá com 50%. Não, mas não faz ali. 2, não faz 2. Tá numa média de 1.2, 1.3. 1.3. Essa é a questão. Gil foi professor É de aquilo que eu sempre matemática. falo. 1.3 Ele tá, por a média do jogo. Guerreiro na carreira é 1,1 gols mês. Esse ano ele tá melhor. Tá com 1,3. 1.3 por... Tá, Nicola? Mas o ano que vem ele cai. Ele tá melhor. É o jogador que o clube paga para ele defender a seleção. Cara, Mas puta tá cheio de enganação. jogador assim, né, cara? Não, igual o Guerreiro não tem, velho. Na boa, desculpa, igual o Guerreiro. Não, o Guerreiro gosta de dar um migué, né? Ajuda, né? É? 3 dias de uma baladinha. Ó, Barreto Johnny. O time do Corinthians tem que melhorar no meio de campo. O Michael Rodriguinho tem que sair. Coloca o Danilo e Cleison. Pô, ele é de Danilo tá Diadema. fazendo falta. Inclusive a pergunta que a gente preparou aí para o telespectador corintiano que nos assiste hoje é justamente essa, Carreira. Se o Carille deve fazer alterações nesse time. O Carille que está mantendo bastante aí, né? Está confiando nos jogadores titulares e está demorando a alterar a... Na hora do Corinthians a gente vai falar mais disso. Aqui, ó. Demissão do Levir. Ela é corintiana até. Mandar técnico embora faltando 7 rodadas. Gente, dezembro já está aí. Não concordo com a demissão nessa etapa do campeonato. Eric Melo. Caso o Palmeiras ganhe do Cruzeiro hoje, podemos considerar o Verdão um novo campeão brasileiro? Eric Melo, eu vou te falar, esse seu sobrenome aí tá meio zoado na sua cabeça. Você tá Eric Melo, Felipe Melo. Pô, tá de brincadeira, cara. Ainda falta. Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro? Xiii. 2-1. Gol do que saiu agora? Gol do Cruzeiro, Gol do Cruzeiro pode dar. 2. Aí pode, né? 2-1 pro Cruzeiro no Allianz Parque, então, nesse momento. E aí, É verdade, o Palmeiras... o meu telefone atualiza rápido quando é gol do Cruzeiro. Ó, Do Heloísa Lopes. Palmeiras não vai. Heloísa Lopes. Carreiras, para de pegar no pé da Letícia. Se, mas ela não é fizer só no coisa meu, errada, não, eu pego viu? mesmo. Mas quando ela faz certo, eu também elogio, não tem essa. É verdade. Inclusive, postei nas minhas redes sociais um vídeo do Carreiras me elogiando, né? Então, às vezes tem esse arranca-rabo, mas é normal. Principalmente se tratando de Carlos Carreiras, que o nosso telespectador já sabe muito bem como é. Né? Jean Carlos de Abreu. Você conhece o Abreu? Não. Nem eu. Carreiras, e agora? Nosso Corinthians leva esse título ou não? Jean Carlos de Abreu Santos, ele é de Camilópolis. Oremos. Ô Jean, olha, vai ser difícil, como tudo pro Corinthians é difícil. Por isso que a nossa torcida se chama-se Fiel, tá? Que é a mais fiel. Vai bater tudo que é os recordes de novo esse ano aqui, para muitos, né? Ó, Corinthians nem na Libertadores tá, nem na Libertadores, e vai bater tudo que é recorde de público e de arrecadação. Mais de 41 mil ingressos vendidos pro jogo pro derby. Nossa, que jogo, hein? Restam só entradas para camarotes, aquelas entradas especiais. Certamente é casa lotada, é final de campeonato com ou sem vitória do Palmeiras hoje. Você vê É um como- jogo decisivo. Você vê como o Campeonato Brasileiro e o futebol é um negócio bem gostoso, né? O São Paulo estava à beira de ir para o Série rebaixamento. O Santos era o time que estava entre os 4, sempre ali. O Corinthians era o líder, intocável e já era o campeão. E o Palmeiras vinha subindo. Era a piada do ano. Ontem, o Corinthians já havia perdido o título
Sim. Né? Não, muda o São tudo. Paulo já não desce mais. Agora o Palmeiras perdendo, É o pronto. melhor, é o Palmeiras que está em crise, que não vai Não, conseguir Gil, eu chegar. acho mais Isso é legal futebol, disso tudo, né? Não, o mais Isso legal é disso tudo é o futebol. estoque de memes, né, que os caras guardam, né, isso até a é hora futebol. certa, né? É impressionante, é impressionante. E o Palmeiras perdendo, quer dizer, o Corinthians continua líder, 6 pontos na frente, como antes no Quartel de Abrantes. É isso aí, como antes no Quartel de Abrantes. Agora, Letícia, falar de quem? Pra gente finalizar, então, sobre o clássico Sansão, eu também acho que vale a pena a gente dar uma comentada no gol do Santos, né? Que foi aí um desconto, já estava 2-0 pro São Paulo quando o Alisson descontou, mas teve reclamação porque teria um erro de arbitragem no lance, Nicola, que na verdade o gol foi originado de um escanteio que seria tiro de meta pro São Paulo. Acho a repercussão ou a polêmica esvaziada a partir do momento em que o São Paulo vence por 2-1. Destacar o gol do Alisson de perna esquerda, um gol bonito para um cara que não tem muita vocação para fazer gol e que para mim foi escalado de maneira errada. Mais um erro do Levir Coupe. O Levir põe o Renato para fazer a proteção. Você bota a culpa no Levir sempre, né? Porque eu vou te falar. O nome dele é Levir Culpa para você. Quase. Levir Culpa. Ele põe o Renato para fazer a função do primeiro volante, que é o cara mais técnico do time, e põe o Alisson para fazer aquela função de um volante meio atacante pelo lado direito. O Alisson é grosso, o Alisson é marcador, o Alisson tem muita disposição e pouca técnica. Você tem o telefone do Modesto Roma? Tenho. Liga pra ele e se oferece pra estar no lugar do Elano. Eu gostaria. Acho que é perfeito. Eu acho que o Elano tá muito melhor. Não, o Nicola pode ser o novo Apolônio. É verdade. Apolônio não. Washington Rodrigues, Washington Rodrigues. Washington Washington Rodrigues, né? Apolinho. Eu não posso aceitar qualquer tipo de cargo desse, porque senão eu não teria segundas-feiras para estar na sua casa. É folga. Dá folga, Segunda-feira é folga. Dá Você for folga, pro Santos, pô, você dá dá 2 dias de O folga. Levir Coupe é a maior prova que essa história de ficar dando folga, postergando, não dá certo, não. O Elano é técnico interino do Santos até dezembro e não será efetivado, ainda que vá muito bem. Um grande caro, Elano, né? A diretoria Então, vai esperar a eleição. Tem eleição no Santos no dia 6 de dezembro. Então, vai permitir que o Elano trabalhe. Se o Elano conseguir ser campeão, independente de quem se tornar presidente, é possível que efetive o Elano. Mas agora, nesse momento, o Elano vai trabalhar como interino mesmo. Agora, Nicola, você falava que os jogadores do Santos estavam todos preguiçosos, largadinhos, etc e tal. Queriam Levir Coupe. Como é que fica agora com essa demissão? Agora, imagino que vão ter que correr. Imagino que a gente vai ter um Santos Mas você acha que vai correr ou tirar o pé de uma vez? Porque tem a faca de 2 gumes, ou 2 legumes. Como assim tirar o pé? Não entendi. Não, já tô na preguiça mesmo, agora eu vou tocar o ano do jeito que tá. Agora os caras sabem que eles vão ter que correr. A sombra, a desculpa que eles tinham era o treinador. Quem vai ter que correr? O Lucas Lima vai ter que correr? Se não correr, você põe o Lucas Lima pra sentar no banco. Ah, mas ele já tá... Você não falou mesmo que ele já tá acertado com o Palmeiras? Eu acho que tem grande chance dele já estar acertado com o Palmeiras. Tem que poupar a Não canelinha, tá jogando nada. Nicola. Não tá jogando E nada. na verdade, com o Elano, né, agora assumindo aí o time do Santos, o que a gente sabia, Nicola, até você pode me confirmar, mas é que o elenco do Santos tinha uma certa relutância quanto ao Elano aí como comandante. Eu li isso, Letícia, mas eu não tenho muita convicção disso. O que eu entendi dessa situação é que para os caras era cômodo ter o Levir. Era um cara que dava muita folga, era um cara que pegava pouco no pé, era um Agora cara que perturbava pouco. Então, estava muito cômodo. Vamos segurar o professor. Mas o Elano, que está começando agora, né, como treinador, vinha aí um tempo de auxiliar e tudo mais, mas será que ele vai ter pulso para fazer os jogadores correrem? O Elano foi técnico interino entre a saída do Dorival e a contratação do Levir. Fez 2 bons jogos. O time fez 2 bons jogos sob o comando dele com 2 vitórias. Uma delas, inclusive, em cima do Botafogo. Então, acho que o Elano vai tentar entrar na... O auxiliar técnico, em geral, é aquele cara muito próximo do jogador, é aquele cara É o que mais trabalha com o jogador, é aquele cara né? que ouve a lamúria, funciona meio como um Nicola. psicólogo. Então, eu imagino que o Elano esteja próximo dos caras e o Elano vai trabalhar no seguinte sentido. Galera, é a minha chance, cara. É a minha chance de virar treinador. Vocês precisam vir comigo. E se vocês vierem comigo, eu vou ganhar e vocês vão ganhar, porque a gente vai ter a chance de ser campeão brasileiro. Olha o Corinthians, está perdendo de todo mundo. Olha o Palmeiras, também tem os mesmos 6 pontos de diferença em relação a gente. O campeonato está nas nossas mãos. Vamos lá, vamos lá. Acho que vai ser por aí que ele vai trabalhar. Agora o negócio é o seguinte nessa história. Tem uma fonte lá da Baixada que vive o dia a dia do Santos, cobre o Santos, falou que o Elano é muito bem visto pelos jogadores. A fonte dele, quisto. pessoal, é a fonte de São É a Vicente. fonte não, é a fonte da A biquinha. biquinha. É a fonte da biquinha. Mas diz que o Elano é muito bem visto lá, então acho que isso não é um problema. Mas sabe o que vai mover o Santos ter um bom desempenho ou não? Aqui, ó. Vamos ver se dá um bicho bom pros caras aí.
começa a andar tudo certinho. Ô, Nicola, só diga para mim o seguinte, qual a diferença do segundo para o terceiro lugar em grana no brasileiro? Vou levantar, a CBF divulgou no fim do mês de outubro, alguma coisa de uma semana, esse prêmio. 18 milhões é o primeiro, eu vou procurar o restante. Enquanto o Nicola procura aí, 9,5. então, essa informação para passar para o nosso telespectador, a gente fala de Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Confiança e segurança com a Braga Metal e seu carro guardado aí em 12 segundos é a segurança também da sua família. Agora, Nicola, a gente já está terminando aqui o assunto do Clássico Sansão. Falamos muito do Santos, mas eu quero saber se você tem alguma informação para o torcedor do São Paulo também sobre esse próximo ano, aí, os projetos do Tricolor, e inclusive, né, sobre aquele assunto polêmico que já falamos aqui nas outras segundas-feiras, que é a contratação de Kaká. Nenhuma novidade. Lembrando que a bola rosa acaba agora. No próximo jogo não tem mais bola rosa. Aí é novembro Já é uma azul. má notícia, Mas aí tem uma analogia que depois pode se resolver. Nenhuma novidade sobre o Kaká. O São Paulo vai aguardar o fim do Eu campeonato. Então fica à vontade para... KKK. Ele abriu uma igreja nova. Ai, meu Deus, hoje o stand-up tá demais aqui. Vai lá, Bom, Nicola. sobre o jogo em si no sábado, os jogadores de São Paulo correram além da conta. Foi um time absolutamente determinado. Isso também tem a ver com um bicho de R$18 mil pago pelos dirigentes do São Paulo a cada jogador que participou da vitória. Só para que você entenda, o bicho tradicional no futebol brasileiro, para aqueles clubes que ainda dão bicho, é de 5 mil por vitória. Eu pensei que fosse o Tatu, cara. Não, bicho, Foi tradição. prêmio. Quando a gente fala bicho, bom. se você não está entendendo, a gente se refere... Tanto é que foi até da Copa, foi o segundo da Copa, não foi? A o Tatu? palavra bicho, ela se refere a um prêmio. Aham. Em geral, paga-se 5 mil Bônus, por jogador. bônus, Isso, vamos falar mais bônus. bonito, 5 mil por jogador. O São Paulo tem o hábito de pagar em clássicos 10 mil. Para esse jogo específico, foi mais do que o dobro. Foi para R$18 mil. Deixa eu fazer um parênteses aí, Nicola. Viu? Para as mulheres que estão assistindo esse programa, Fala isso, cara. é difícil na cabeça de vocês, eu sei. Meu Deus do céu. É difícil entrar, porque assim, vocês trabalham, aí vocês ouvem assim, quer dizer, o cara trabalha 2 vezes por semana, basicamente, né, que ele vai lá pra guerra, e ainda se ele ganhar, ele ganha prêmio. É que são Se ele salários perder, ele ruins, não né, ganha cara? nada. Não, viu? E olha, como que é? São o quê? Salários baixos. São salários coitado. baixos. Ah, por são exemplo, salários baixos, tipo 200 pau, 300 o pau. Lugano, que não jogou desde que renovou o contrato, ele tá ganhando só R$180 mil. Então, Ah, se ele entrou em Brincadeira. 1 minuto, mas viu, olha, se explica para as mulheres, é assunto para as mulheres. Então, se ele jogar 1 minuto, ele ganha os 18 mil reais. Basta ele ter A entrado. informação O senhor está que você dizendo que queria mulher aqui, não ó. entende futebol? É isso? Não é isso. Estou falando que mulher não entende. É que esses são detalhes que é difícil de entrar na cabeça de qualquer um. Das mulheres, então, elas piram. Porque você fala língua de bicho. Porque assim, mulher que você paga para receber o salário legal. Quer dizer, então eles têm que... Recebe o salário e ainda recebe mais um prêmio por fazer direito àquilo Fazer que eles têm o salário. obrigação, né? Tá de sacanagem. Aquilo que eles ganham Ó, para receber. falando em né? dinheiro, aquela numeração que o Carreiras pediu, o campeão leva 18 milhões e 69 mil, o vice 11 milhões e 300, terceiro lugar 7 milhões e 700, quarto 5 e 600 e aí vai 3 milhões e meio de diferença. É pouco, Entre o é segundo e o pouca terceiro. Então hoje, quando É o pessoal... total de 63 Então, quando o milhões. pessoal hoje me perguntou 3 milhões se o e Cruzeiro meio. tinha um atrativo para ganhar do Palmeiras, tem um atrativo Tem. para ganhar do Palmeiras. Grana. Lógico que tem. mas Se ser aí- vice-campeão, é um caminhão de dinheiro. Mas aí é o bicho inteligente, Carreiras. Esse bicho de pagar por vitória, teve um ano, acho que foi em 2011 o Corinthians não ganhou nada. 2011 Não, foi penta. foi campeão. Campeão brasileiro. Brasileiro. Teve um Brasileiro. ano, foi 13 que não ganhou Acho que nada? foi 10, né? Não, 13. 13 Não, ganhou, teve a Recopa. 13 ganhou a 13. Recopa e o Paulista. Foi 10, não foi que passou em branco? Pode ter Foi sido. 10. Teve algum ano. 2010, ano do tudo, centenário, não ganhou nada. O Andrés, teve um ano, É isso aí foi mesmo. isso mesmo, 2010, em que o Corinthians gastou 18 milhões de reais em bichos ao longo da temporada e terminou sem título nenhum. Porque às vezes você premia por vitória aqui, premia por vitória ali, e na Quando hora chega H, na hora do vamos ver. o bicho inteligente, Carreiras, é aquele bicho que está atrelado à classificação final. Porque até é uma forma de você motivar o jogador do Cruzeiro. Você fala, ó, amigo,
Se a gente for segundo, a gente pega 11 milhões e 300. É. Se a gente for terceiro, a gente pega 7.800. Então, eu vou te bonificar em cima dessa diferença de 3 milhões e meio de um para o outro. Óbvio que eu não vou te dar tudo. Vou repassar 30% para o grupo. Então, mas ô Nicola, essa jogada com o Santos, talvez os caras estejam enxergando isso a troca do Levir, porque talvez, do jeito que estava indo o Santos, eles estavam imaginando que o Santos ia despencar para ir para um sexto lugar, que dá Libertadores ainda, mas assim, só que uma diferença de dinheiro brutal. Agora mesmo uma você ser analogia. vice-campeão, 11 milhões? 11 do segundo para o sexto, você cai de 11,3 milhões para 2 milhões e 700 mil. 9 milhões? 9 dinheiro, milhões? hein? É dinheiro. É mantém, dinheiro, né? representa muito isso daí. Mas entendeu? aí entra a diretoria. Um time que ele é bem estruturado, ele tem uma diretoria que sabe trabalhar isso daí. E a maioria deles mas, Gil, agora, em fase de eleição, não estão preocupados nisso. Que Só diretoria em- no futebol brasileiro tem essa conduta? Me fala, 2 times. Agora, atualmente nenhuma. Nenhuma, você Atualmente entendeu? nenhuma. É O São triste Paulo já isso. teve, Então, o Corinthians no passado, já teve, é. Palmeiras faz tempo que Hoje não nenhuma, né? Age na Santos paixão, nunca na teve. impulsividade. E pra gente encerrar o assunto de São Paulo, né? Vamos chamar o São Paulino, né? Que aliás eu estive lá essa E semana. nem convidou. Só ele. Ah, Letícia, a hora que eu fui, eu falei assim, a Letícia, pessoal, ela come muito. Então, deu meio-dia e 1, ela já tá com a Já pança comeu, cheia. é. Era 1h30 a hora que eu decidi ir lá pra Berlim. Eu falei, não tá, adianta, tá a Letícia não vai estar lá. Mas a gente Ó, tô fala até com o agora... papelzinho aqui de suar o nariz que tá jogando. A gente fala agora, então, da Costelaria Berlim, que tem a melhor costela aqui do ABC. E, claro, aí do nosso amigo Daniel, que é São Paulino. Olá, boa noite, Carreiras. Boa noite, você que acompanha o Futebol Mais Debate. Hoje nós estamos aqui na Berlim Costelaria para falar de confraternização, amigo secreto. Faça sua reserva. É isso aí, Paula. Já começamos as reservas para o final de ano. Para o seu almoço e para o seu jantar temos ótimas opções. No almoço são mais de 50 opções entre saladas e pratos quentes, mais a costela com mandioca, de terça a domingo a partir de R$ 29,90. E uma ótima opção também, além de um cardápio completo para o seu jantar, é o Festival de Costela com preços ótimos também. Que a gente ama, num lugar bem, assim, especial, né? Referência aqui na Avenida Kennedy, sua Berlim Costelaria. Há mais de 20 anos em São Bernardo do Campo. Para você. Ai, que delícia, gente. Presta atenção. Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo. Então, um super abraço aí pro Daniel, que deve estar feliz da vida com o seu São Paulo, se afastando cada vez mais do Z4. Agora eu quero chamar um intervalo rapidinho para a gente voltar falando de Corinthians aqui, sobre esse título do campeonato que está dando polêmica, né? Mas fica aí, ó, não sai, porque já já a gente está de volta. Esse é o Vadico, viu, pessoal? Olha lá, ó. Está entre nós. O nosso querido Vadico tá aqui. Eu ontem. O Vadico tá sem microfone, então se O ele nosso, puder mas falar tá, mais perto. não, mas tá dando pra ouvir. Ó, nosso querido Olha lá. Vadico, é o pessoal conhecer ele, que fica aqui atazanando, ó, de novo. Ó. Olha lá. É um prazer trabalhar aí com vocês. É, prazer é Sou nosso, fera do Vadico. esporte, Isso mesmo. menos você que é o patrão. Não pode... Ah! Grande Vadico. Mas é isso aí. Tá certo, agora a gente volta então para falar de Coringão, é isso, o Corinthians que continua líder do campeonato com 59 pontos, mas que parou nesses 59 aí, não conseguiu somar pontos contra a Ponte Preta em Campinas nesse domingo. Eu discordo, somou Não ponto tá sim. concordando com nada hoje. Não, somou ponto sim, porque o Santos deixou de ganhar, o Palmeiras tá perdendo, pera então aí. somou ponto. Não, mas eles Pronto. também deixaram de somar, Não, não que a somou gente ponto. Gil, você foi professor de Não, que matemática? matemática é essa? Você foi? Não, eu entendo um pouco. Mas vamos lá, Gil. Vamos lá. Se você perde e seus adversários perdem, você soma ponto? Não, Não. você se mantém. Ah, obrigado. Pronto. Pronto. Só que É igual. faz Aí é sentido. aquela Mas tem conta do gostinho, igual. tem gostinho. Mas de faz vez em Igual o sentido. outro vai puxar o saco do outro agora. Pronto. Agora a inversão da puxação. Cadê o prêmio do... Como é que é o prêmio lá? Ah, Ah, Do- é ó, Jorge o Nicola. Badalo, é o Badalo. É o Badalo. Me Badalo do responda. ano. Me responda se essa análise fosse feita na última rodada Sim. e o Corinthians estivesse a 1 ponto atrás de qualquer time, certo? Perfeito? Não? 2-2 Palmeiras. O que acontece? 2-2 É? Palmeiras? Como Palmeiras assim? acaba- Como 2 a 2x2? 2 é Não, empate. não. A gente estava informando
falando que 2x1, tava 2x1. Eu estou informando que saiu 2x2, gol do Palmeiras. Quanto falta para acabar? 86. Quando acabar, 86. você vai falar por enquanto, situação de Nicolau, momento eu não O também, não. resultado para mim é péssimo pro Palmeiras. Então, mas aí Depois a gente vai discutir isso Então depois. a questão é que ele ponto. quiser isso, por isso que somou. Se é a última Não rodada, soma, não soma. soma. Você soma. Carreirinha, você é bom de matemática. Você é melhor, muito melhor do que eu de matemática. todos Carreirinha. nós. Se você perdeu, você não somou nada. Nada, é zero. Você ganhou, tem uma rodada a menos. Aí tô completamente de acordo. Você ganhou. Tô completamente de acordo em relação à rodada. Mas Ô, Nicoliano, mas é o seguinte, esse resultado do Palmeiras, se confirmar esse resultado, de qualquer forma, o próprio empate, vai bater naquilo que você falou, hein? Você foi claro, hein? Eu quero ver o Palmeiras jogando com o elenco melhor. contra um adversário melhor. Pegou um time do Cruzeiro pela frente. Porque assim, aí- Agora é o seguinte, hoje é jogo que vai acabar com 75 minutos, não, vai dar uns 98. Não, vai até a meia-noite. Até meia-noite esse jogo. vai, Pode vai, Pode vai. ser. É porque assim, Carreiras, aí eu acho que a gente pode fazer ser o maior corneta, o maior crítico da imprensa da história. E é o ombudsman dos antes, né? Que você acha que é uma conspiração contra o Corinthians. Mas tudo bem. Acho que eu tenho de fazer uma meia-culpa da imprensa. A gente tende a se ganha, é empolgar. isso? Não, mas é só uma reflexão Não, que eu acho eu importante. entendo. Acho que a gente, da imprensa, se empolga de uma maneira geral muito fácil e é crítico de uma maneira muito fácil. É óbvio que o Palmeiras melhorou com o Alberto Valentim, melhorou em relação ao Cuca. É um time um pouco mais organizado, é um time que ataca com mais velocidade, ele encontrou algumas saídas interessantes, mas quantos casos, você, Carreiras, que tem 62 anos de vida e está há 55 no futebol, você já viu de troca de treinador resultar em bons resultados no primeiro momento? E depois isso se perdeu. Sempre. E aí, o Palmeiras venceu a Ponte Preta em casa, venceu o Atlético Goianiense fora e venceu as reservas do Grêmio. Eu queria ver um pouquinho mais. Eu acho que hoje é um bom desafio. E o desafio de domingo contra o Corinthians é outro grande desafio. Porque já tinha muita gente, muito palmeirense. Não, é efetivo o Valentim, tem que efetivar. Calma, não precisa ter pressa. Vamos ver como é que ele trabalha até o fim da temporada. Porque senão pode queimar o cara, entendeu? O palmeirense queima técnico de nome. O interino, então, eles montei o maior pudor. Mas, Carreiras, eu acho que ninguém mais respeita técnico, né? Nós estamos chegando a um ponto, a gente viu, o pessoal está querendo crucificar o Fábio Carrilli já, né? Pela campanha do Corinthians. Eu não acho certo. Guga. Não, eu não acho certo, desculpa. Eu vou ser sincero pra você. Esse crucificar é de uns corneteiros. Mas é. Vou explicar, que você acompanha no Twitter. Claro, Você não vem claro. com história que isso daí é a Fiel que tá querendo fazer, não é não, Não, Guga? mas é parte da Fiel. O jogo acabou Carreiras. lá, o jogo acabou. Aquele cara que foi até Campinas é Fiel. Concordo. Tá, se você concorda, então por que você está falando isso? Não, mas eu tô te falando que parte da torcida corintiana tá se comportando desse jeito, é Mas estatístico. qual parte? Tá se bom, é uma comportando? meia dúzia de corneteira, a turma do amendoim, então- pode ser o que for, mas Não, existe. Mas o Guga, É a mesma coisa, você e tá- 30 milhões, se você for ver, claro que não existe E agora. é a mesma coisa no Palmeiras, é aquela Mas turminha do vamos lá, amendoim. mas vamos falar sobre o Carille? Mereceu todos os elogios que a gente fez ao longo da temporada. Está certamente entre as revelações do futebol brasileiro de 2017. Fez algo inimaginável por mim, pela maioria de nós, que é vencer o Campeonato Paulista e construir a melhor campanha da história de um turno no futebol brasileiro. Acho que ninguém ultrapassa essa marca de 47 pontos que o Corinthians fez no primeiro turno. Mas Tem 12 no segundo. tem cometido equívocos, tem insistido demais em alguns jogadores, tem tido medo de colocar alguns jogadores no banco de reservas. Demora pra tomar uma atitude. Para mim, faz algumas substituições erradas. E aí, agora não sou eu que vou falar, mas uma pessoa que trabalha lá no Corinthians no dia a dia que me contou. O Carille deveria ter aproveitado melhor as pausas das eliminatórias, por conta dos jogos da seleção, para criar outros sistemas de jogo. O Corinthians se engessou no 4-1-4-1, que horas viram 4-2-3-1, se tornou um time estudado pelos adversários, o que é natural para quem é líder, e hoje é um time manjado. Seu Rodriguinho não tá jogando nada, seu Jadson tá gordo. Há 9 rodadas. Tem uma foto dele ontem sem camisa, ele tá gordo. O Fagner, cadê o Fagner? Guilherme Arana. O Arana, desde que Mais surgiu uma uma vez foto... falhou no lance do gol. O Arana, Exato. desde que surgiu uma foto dele com uma amiguinha, nunca mais jogou bola. Então, aí também os caras... Lembra que eu falei agora há pouco que... foi curioso, semana passada, Carreiras, uma pessoa lá de dentro do Corinthians me falou assim, ó, tem alguns que estão abusando da noite. E ele falou, alguns, ele citou. O Rodriguinho, citou o Jadson e citou o Arana. Que coincidência, não? E aí ele falou assim,
escreve uma coisa. O Jadson é casado. O Jadson eu acho difícil, realmente, até por conhecer. Eu acho que teve aniversário do Jadson e ele fez uma festa do dele virou pra um programa de comemorar o fofoca da tarde. Se você acha que isso não é informação, me desculpa, mas a partir do momento que um cara da comissão técnica do Corinthians diz que tem jogador saindo, e a partir do momento que ele fala assim, você pode escrever, ou vão antecipar a concentração, ou o Corinthians, a partir da próxima semana, vai viajar para o interior para fazer retiro. O que aconteceu? O Corinthians, em vez de se concentrar depois do treino do sábado à tarde, se concentrou depois do treino do sábado, da sexta de manhã. E a justificativa foi de que os jogadores precisam se alimentar melhor e eles precisam dormir mais. Então, Carreiras, a partir do momento... A gente não tem nada a ver com a vida extracampo dos caras. Nada a ver. O cara quiser sair, quiser beber, quiser fazer o que quiser com o corpo dele. Só que a partir do momento que o desempenho, que as ações dele fora do campo interferem no rendimento em campo, a gente tem que cornetar. E aí, o seu Fábio Carille teria que ter coragem para colocar alguns no banco de reserva. Em vez de substituir no intervalo, em vez de mudar com 10 minutos do segundo tempo, põe o cara uma vez no banco de reservas. Para que ele entre no segundo tempo, para que ele... Ou algum dos corintianos da bancada está satisfeito com o rendimento do Jadson. Não, ou do Rodriguinho. Muito menos. Ou do Fagner. Ou do Arana, que foi eleito por todos nós como o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O que o Arana está jogando? Ô, Nicola, só uma perguntinha. Qual a sua avaliação do goleiro Aranha? Foi muito bom. Não quero saber de ontem. Fraco. Hã? Fraco. É um medíocre. É um jogador eu acho que medíocre é mediano, eu acho que é fraco. É pior do que medíocre. Mesmo tendo jogado em Palmeiras, em Santos. No Palmeiras ele passou, né? No Santos ele foi bem, mas eu acho um goleiro mediano, Carreiras. Pra dar uma colher de chá, um goleiro mediano. E o mediano ele é feito sobre ondas. A onda. É verdade. Vai. É verdade. E a onda desce. Oscila. Você tem a oscilação. É verdade. Só que o Corinthians pegou o cara na onda lá em cima. Você acha que ele vai catar assim contra... Só uma perguntinha. Como é que você pode falar de um time que termina o jogo que o melhor jogador em campo é o goleiro do outro time, Nicola? É isso. Carreiras. Você pontuou alguns jogadores que eu concordo que não estão jogando a bola que tem que jogar. Só que entenda o seguinte... O Corinthians jogou muita bola. O Corinthians jogou bem. O Aranha fez 4 defesaças. Então, vamos lá. Eu acho que foi uma grande defesa. Aquela bola na trave. Eu acho que foi uma grande defesa. As outras era fácil. Nicola, pelo amor de Deus, Nicola. O chute do Rodriguinho. Você vai querer falar que o Cássio fez defesa mais difícil? Você vai querer falar, então, que o pênalti em cima do Jolo foi pênalti, tá certo? Porque é o seguinte, para aquele árbitro, quer dizer, ele era árbitro de futebol. Agora ele é um comentarista imbecil da Rede Globo de televisão. Por quê? O Rodrigo estava com as duas mãos... Tá? Segurando pelo Jô e ele simplesmente disse que isso é normal. É normal na onde, cara? Vai apitar várzea e dá um lance desse normal que você toma uma na quenga, que você cai no meio do jogo lá, meu. Aonde? Os caras te tiram, os caras dão no seu cérebro que você cai no meio do jogo. Você não serve pra ser comentarista da TV Globo, cara. Some do futebol. É assim, se fosse um jogo do Palmeiras, você ia falar assim, não, aquilo é pênalti, descaradamente. Agora, o cara tá por trás do jogo com as duas mãos puxando o Jô, aquilo não é pênalti? Cara de pau. Sabe qual é o problema? Aí é o seguinte, aí o comentarista fica vendido de não queimar um cara desse. Aí sabe o que vai acontecer? Vai terminar a temporada e sabe o que vai acontecer com o senhor? Que eu não vou nem falar o seu nome, tá? Porque não merece falar o seu nome. Tchau. Aí eu só sabe onde o senhor vai ser comentarista novamente de futebol? Nem na TV mais. Aqui não serve, aqui nem entra um cara desse. Tá de brincadeira. Carreiras, eu acho que a gente tem que questionar o primeiro tempo horroroso do Corinthians, mais um. Eu acho que a gente tem que questionar o fato de o Corinthians ser o time há mais tempo sem vencer no retorno, 4 jogos sem vitória ao lado do Atlético Goianiense. Eu acho que a gente tem que questionar o fato de o Corinthians estar hoje na zona de rebaixamento se a gente levar em consideração só o segundo turno. Semântica, a semântica do jornalista esportivo. Não. E eu faço... semântica. O cara tá líder da tabela com 6 pontos. Eu faço essa observação porque eu acho que o Corinthians... Eu não acho, não. Tenho certeza que o Corinthians tem obrigação de render muito mais do que está rendendo. Tem muita gente falando assim, que o Carille já fez milagre. Nicola, vamos lá. O pênalti do Botafogo. Aí a culpa é dos jogadores baladeiros. Então tá, então peraí. Então, só pra entender, você acha que essa queda, que não é drástica, é gigantesca, ela se dá por causa da arbitragem? Não, uma série de fatores, Nicola. É a arbitragem que tá detonando. Não é arbitragem. O jogo contra o Flamengo foi descarado, o jogo contra o Curitiba foi descarado. Isso daí, aí ninguém fala. Então peraí, então você acha São 4 jogos. Então você acha que é a arbitragem que determina
a mudança de um time que faz 47 pontos. Quando no o erro faz representa gols no jogo, sim, Nicola. Nós estamos falando Mas, em 4 vamos lá. erros. 4 erros. O Nicola falou há pouco que um time onde o goleiro começa a se destacar tem alguma coisa errada. Quando é que o Cássio começou a se destacar? No segundo turno. Não, Então tem passou alguma o coisa primeiro errada. turno bem, Então tem alguma coisa de maneira errada. bem claro que Não, tem. e tem o alguma Fábio coisa. também, Óbvio que o tem. Gil, Letícia, é a falta de sorte do Corinthians. O Luca não marcava 13 jogos, vai 14. lá, 14, faz o 14. gol. Quer dizer, é uma A série bola, a bola na trave de no primeiro fatores. tempo, a bola no O travesseiro, Aranha, no primeiro turno ela teria entrado. o Aranha Agora não fez entra uma mais. defesa, uma delas lá, que foi aquela que ele foi de joelho, é pura sorte. Acabou não é, o jogo, tá? não é Só pra informar, competência. Então, acabou o jogo no Allianz Parque, Palmeiras 2, Cruzeiro 2, diferença que era de 6 caiu para 5 pontos. Os 2 gols do Palmeiras foram marcados pelo Borja. Olha. O gol do Cruzeiro, o segundo gol do Cruzeiro, por Robinho. incrível que possa parecer, foi do Robinho, ex-Palmeiras, então a lei do ex Rogério Ceni se lembra fazendo muito valer. dele, né? Só o Palmeiras marcou o gol, então. Só o Palmeiras. O primeiro gol do Juninho contra, o Borja empatou, Boa, o boa. Robinho fez o 2x1 e o Borja fez Só o dois a 2x2. dois. Só gol de palmeirense Só hoje. Palmeiras. Classificação do campeonato a partir de agora. O Corinthians é líder com 59 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado 5 pontos atrás. E o Santos é o terceiro 6 pontos atrás. Restam 7 rodadas. E no domingo a gente tem o confronto entre Acabou no líder lucro, e E vice. Nicola, parabéns, porque você havia dito que queria ver o Palmeiras contra um time É. realmente de nível. E viu inclusive, que- no domingo Quero que ver vem mais ele vai domingo. ver. Quero ver mais E assim, domingo. jogando em casa, né? Quero ver mais Era domingo. obrigação do Palmeiras, 40 mil pessoas. Não tinha nem show na casa Era uma deles, obrigação né? do Palmeiras e aí mais uma vez deixou a desejar, provando que é um time medíocre. Não vai estar nisso, Então, não. Mas o meu questionamento do Corinthians, Carreiras, não dá para aceitar uma diferença tão grande entre o time do primeiro e do segundo. Tudo bem que a realidade do Corinthians não seja dos 47 pontos. Tá muito claro que não é, que foi em cima das ondas que você falou, o Corinthians nadava numa onda que não existe. Mas eu acho que também não dá para aceitar uma onda de 12 Não, pontos. ô, Carreiras. Nicola, eu concordo com você desde que não hajam esses erros de arbitragem que tem acontecido, Nicola. Só isso, Nicola. A gente tá falando de sendo 4 absurdo, erros. cara. Tá sendo absurdo. Tem uma 4 queda de jogos. rendimento da equipe também, isso é claro. Mas, Mas, ô, a Letícia, gente também considera... É normal. É normal você E é ter queda de normal, rendimento. Ah, normal. não É desse normal. jeito. Não, desse jeito. Não, 4 desse jogos. jeito não, Ô, mas Nicola. em todos os campeonatos, Ô, Nicola, os times só que que começaram você- liderando tiveram a queda Você tá também. atrelado, a queda de rendimento ao resultado. Certo? Tô errado? Carreiras, a desempenho e a resultado. 4 Com jogos empate- são 12 ó, pontos, ó, Nicola. com o empate de Botafogo, empate de Ponte, eram 2 pontos a mais, estava O 7 Carreiras, deixa eu te fazer uma pergunta. Flamengo era vitória. Qual é o pior... Não, o Flamengo foi no outro Carreiras, turno. qual é o pior ataque do segundo turno? O do Corinthians. Corinthians. O ataque do Corinthians no primeiro turno terminou em qual colocação? Primeiro. O segundo. Só atrás do Grêmio. Carreiras, é verdade. não é matemático, Carreiras. O Gil não foi professor de matemática, mas entende de matemática. Se você tem no final do primeiro turno o segundo melhor ataque do país, você não pode ter no segundo turno o pior ataque do país. É menos gol do que o Sport. O Sport fez Nicola. 3 no final de semana, foi pra 9. É ponto O Corinthians corrido. não pode ter 8 gols marcados no segundo turno. Isso indica que tem muita coisa fora do eixo. Ponto cara. corrido é o melhor Fa- desempenho Fagner nas não tá 38 jogando bola. rodadas. O Fagner jogou muito mal ontem. O Rodriguinho, pra mim, é o que caiu mais de produção. O Jadson, queira ou não, tá com erro de pontaria, mas bateu umas 4 bolas pro gol. Agora, o Arana é que tá de brincadeira. Ontem faltavam uns 4 minutos para acabar o jogo. O Cássio dando a saída de bola, o Corinthians precisando do resultado. Ele correndo assim, parece que a câmera mostrando, ele não chegava no meio do campo. Ele não chegava no meio. Sabe o que é isso aí, né? O que é Balada. isso? Então- Isso aí é o cara tá sem gás, velho. O cara tá sem gás. Outra coisa, é o terceiro gol que o cara faz nas costas do Arana, Agora, Carreira, sem ele se mexer. É o como terceiro administrar gol. tudo isso? É o Ele terceiro marcou gol. o Elton e esqueceu que o Luca vinha nas Como costas administrar essa ali. situação? Mas não sei o que, Guga. Essa situação de balada, de jogador que não está comprometido, na situação que o Fábio se encontra. Não é questão de administrar. Todo jogador tem o direito de fazer o que ele quer. Agora, ele tem que responder em campo. O Romário é o seguinte, cara. Ia pra balada e O fazia Romário 3 gols no ia dia pra balada. seguinte. Agora, qual é o detalhe do Romário? O que ele Resolvia. bebia? O que o Romário Resolvia. bebia? Não, o que o Romário bebia? Cerveja? Nada. Essa é a grande questão. Sim, aí segura. O Romário não bebia nada. Eu já fui, presenciei, tá? Uma balada de jogador do Corinthians. Os caras beberam muito, você bravos. entendeu não? Beberam muito. E a gente sabe que eles bebem. Agora, tudo tem o seu momento. Era uma pré-temporada, era um negócio totalmente fora. Não era no peso de um campeonato. Agora, o que os jogadores precisam entender é que tem uma massa por trás do Corinthians. Uma massa por trás do Corinthians. O que não está tendo no time chama-se garra.
Tá faltando vontade. Olha, ontem, os 2 jogadores do Corinthians hoje, Nicola, assim, eu não vou falar do Cássio, o Cássio não vai entrar nessa lista, tá? Porque o Cássio não comprometeu nada, pelo contrário, fez uma mágica ainda. Mas os 2 jogadores mais vibrantes do time, sabe quais são? O Balbuena e o Pablo ontem. Sim. Foram os 2 jogadores mais comprometidos com o time. O Pablo voltou de contusão nesse final de semana. E na sexta-feira, na sexta ou na quinta, ele e Balbuena deram entrevista. Perguntaram pro Pablo, como é que você tem visto a atual fase do Corinthians? A resposta para mim é muito importante. Falta concentração. O Corinthians se tornou aquele Corinthians extremamente vitorioso, porque era um Corinthians extremamente dedicado, intenso e concentrado. Era um time que se doava em campo de uma maneira que o Carreiras perdia a bola, o Gil tava lá para roubar, e se o Gil não roubasse, a Letícia tava dando um carrinho no meio. Isso não tá acontecendo hoje. hoje. O time do segundo turno é o time que o Gil perde a bola, o Carreiras levanta o braço e a Letícia reclama. Então, a concentração, a intensidade, a disposição, para mim tudo isso ajuda a explicar. Isso pode ser um pouquinho, Carreiras, reflexo de uma soberba. O que significa? O que eu tô querendo dizer? Os caras atingiram um status, atingiram um nível e passaram a achar que o Corinthians vai vencer quando quiser. E esse time do Corinthians, ele concentrado, ele muito afim, ele vai ser diferente. Esse time do Corinthians achando que ganha quando quer, ele não vai ganhar de ninguém. Agora, Nicola, você cobre o Carrilli, por exemplo, de fazer as alterações, tirar Jadson e Rodriguinho, falou que ele não mexe. Se ele faz isso e ele perde, você acha que ele vai parar onde? Desculpa, mas o Jadson já tinha que ter saído faz tempo. Saído. O Jadson tá saindo todo o jogo no intervalo ou com 15 minutos do segundo tempo. Essa foi a exceção. Não dá pro Jadson se manter no time por causa de um passe de calcanhar pro jogo contra o Curitiba. Outra coisa, não dá pro Cleison ficar no banco de reservas. Só 2 jogadores fizeram gol no pelo Corinthians no segundo turno. Só 2. Só o Jô e o Cleison. O Corinthians passa a ser outro time ontem a partir da entrada do Cleison. Então, você tira o Jadson, você tira o Romero, você tira quem quiser, mas o Cleison não pode jogar de fora desse time. Mas não justifica o pitizinho que o seu Cleison deu, desculpa. Nicola, responde uma coisa para mim. O que aconteceu que o assessor direto do Carille não está mais no time? Que é um assessor direto? O que era do... Osmar Loss? É. Não sei. Não sabia dessa informação. Não está mais no dia a dia do Corinthians? Não. Você vê ele no banco lá? Não, é porque ele tem 3 auxiliares e ele altera sempre os 3 para ir para os jogos. Ele explicou aqui pra gente. Cada auxiliar fica responsável por um adversário. É o Cuca, então, o Loss e o Fabinho. O Fabinho está estudando para o jogo contra o Palmeiras. É ele quem vai sentar no banco, bem lembrado. Aí o Osmar é o do próximo jogo, e aí tem esse revezamento. Tô aqui respondendo uma pergunta aqui do Toninho do Poço, nosso querido Toninho do Poço. Um grande abraço para você, viu? Porque estava perguntando sobre isso daí, tá? E a questão agora... mas só para complementar, quando você falou, Nicola, ainda nessa edição aqui, você falou que o Carille estava demorando muito para tomar uma atitude. Ele vinha naquela crista lá em cima da onda, onde ele não precisava fazer isso. Talvez até a falta de prática, de necessidade, faz com que ele agora não consiga tomar a decisão na hora certa. Uma informação importante, esses 11 titulares do Carille, que foram os 11 que jogaram contra a Ponte Preta, perderam a invencibilidade apenas contra a Ponte Preta. É a primeira derrota desse time e um dos times entrou para a história agora como igualou, né, a marca do time mais escalado nos 107 anos do Corinthians, que era o time de 82. Agora sabe o que falta, Letícia? O que falta para o Corinthians nessas últimas rodadas é o Danilo. O Danilo ele vai ser essencial para o Corinthians ganhar esse título, mesmo voltando, entendeu? Um jogador que tem experiência para segurar esse pessoal. Eu acho que o Danilo vai ser importantíssimo. A presença dele no grupo é mais importante do que ele entrando no segundo tempo. Se não está jogando é porque não tem a menor condição. Outra coisa, tá muito tempo parado. O pessoal pergunta, por que não está o Carlinhos, certo? Então, não deve estar treinando bem. Não. O Carlinhos tem um problema seríssimo. O pai dele processou o clube. Sim. Sabia disso, Nicola? Por causa da O pai dele, ou seja, olha só, o menino está crescendo, já chegando a entrar, assim, tá tipo, no gagarejo para virar titular do Corinthians. O cara vai e processa o clube com o cara trabalhando dentro do clube. Isso aí só me cheira o seguinte, alguém de um outro clube, algum outro empresário, tá fazendo algum jogo, você entendeu ou não? Para levar o garoto embora, que o Corinthians faça o seguinte, que o Corinthians mantenha o garoto, sabe aonde? No calabouço. Ô, louco. Que fique no calabouço lá só para ele aprender, para o pai dele aprender, porque é o seguinte, a gente conta muita história, que o que tem de pai, qualquer dia a gente faremos um programa só sobre isso.
O que tem de pai que prejudica a carreira de Muito. jogador é um absurdo. Que o pai acha que entende. É pai de atleta e mãe de miss. Sabe? não é? Pô, olha, acha que entende e acaba prejudicando. Então é o seguinte, então tem certas coisas que nem vocês falam. Olha, o Pedrinho das vezes que entrou como titular não foi bem. Não. Entendeu não? Tanto que eu não falei do Pedrinho. Danilo não aguenta jogar aguenta, não 20 minutos. Não Mas aguenta é jogar 20 importante minutos. também. Sobre o Carlinhos, Carreiras, na verdade, é difícil também a gente comparar. Como ele vai atuar no profissional, comparando com o que ele já atuou na base. É muito diferente as situações, eu acho. Aí, por exemplo, eu já perguntei para setoristas que acompanham o treino do Corinthians. Não, porque muita gente pede o Carlinhos no time pelo desempenho dele na base. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ele foi bem. Mas não Mas é a mesma coisa você jogar na tem. base e você jogar no profissional. Letícia, O que o torcedor tem que entender é isso. Desculpa, é um caminho natural. Só uma Sim, perguntinha. mas é muito então, diferente. Pelo que você está falando, então, se o cara for mal na base, ele pode ir bem no coisa, é isso? Não. Não, se ele for. Não, se ele vai muito bem na base, às vezes não é porque ele vai muito bem na base que ele vai ir muito bem no profissional. Tá, só que se ele for muito bem na base, é o upgrade pro profissional. Se ele não for bem na base, nem só pro profissional. Sim, mas eu digo que não é a mesma coisa. A dificuldade é diferente. Os marcadores são diferentes. Mas lógico. Tudo é diferente. É muito mais difícil. Só que o que eu quero falar é o seguinte. Deixa eu terminar, por favor. Muita gente pede o Carlinhos no time titular pelo bom desempenho dele na base, na Copa de São Paulo de Futebol Júnior e tudo mais. Agora, os setoristas do Corinthians, Marco Belo, meus amigos que estão sempre acompanhando o treino do profissional. Sabem porra nenhuma. Esse Marco Belo é um puta falastrão. Eu já perguntei para eles sobre o Carlinhos nos treinos. E a resposta foi, Letícia, o Carlinhos, perto do Carlinhos, o Casim é Pelé. Mas, posso falar uma coisa? A torcida do Corinthians, ela é a mesma para a base, não é? Não muda, não muda. Seja lá, eles vão lá e vão fazer pressão. Teve um jogo a quarta-feira, Sub-20, Sub-17. Sub-17. Deu 20 mil pessoas lá na arena, às 4 da tarde. O Corinthians... Então, a pressão é normal. O Corinthians sube alguma coisa... 17, bota mais gente 17, do que o Flamengo no estádio. 17, do que o Flamengo no estádio oficial dele, Nicola. Botou 20 mil pessoas. Você estava falando sobre erros de arbitragem, tá? A gente teve muita dificuldade de ver o jogo, a gente assistiu a parte do jogo. Pelo que eu estou vendo na internet, há reclamações e até, por exemplo, o Juca Kfouri, que é corintiano, admitindo impedimento. Não, peraí, repete. Como é que é? Kfouri, que é corintiano. E ele o Juca Kfouri corintiano, que corintiano? É o Corinthians Futebol dele, é isso que ele torce? Pode ser. Porque pro Corinthians Futebol Clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista, ele não torce. Não, e o que muda um jornalista ser corintiano ou não e admitir um erro de arbitragem? Não, o Juca Kfouri é o seguinte, cara. Ele torce pro cara que ajeita ele, essas coisas assim. É isso que é o que ele torce. Agora ele tá falando muito bem do Palmeiras, a gente já sabe por que ele tá falando bem do Palmeiras. O primeiro gol do Cruzeiro nasce de um impedimento do Diogo Barbosa. Tem um pênalti não marcado no Queno. E aí há um gol do Palmeiras que... Aquele pênalti que a gente viu que o cara veio puxando o cara desde fora da área. Vamos começar a ouvir agora que a arbitragem está agindo pro Corinthians. Não. O cara veio puxando o Queno desde fora da área. Aí não é falta, é pênalti. Nós vimos junto. Nós vimos junto. A origem do lance é dentro ou fora da área? O cara veio... Cara, ele vai que sai correndo de fora de dentro da área para fora ou de fora para dentro. E tem mais uma terceira reclamação dos palmeirenses nas redes sociais em relação a um gol mal anulado, que teria sido mal anulado, eu não vi o lance. É de um tranco que o Borja deu no zagueiro do Cruzeiro e saiu o gol. O que eu tô querendo dizer? O mesmo campeonato que dá, ele tira. As reclamações do Carreiras em relação aos jogos do Corinthians, para mim são as reclamações que o palmeirense faz, que o Daniel São Paulino faz. Então assim, acho que a arbitragem para times grandes, ela erra a favor e erra contra. Ela erra muito contra time pequeno e pouco a favor de time pequeno. Então, eu acho que não vai ser por causa da arbitragem que o Corinthians vai deixar de ser campeão, que o Palmeiras vai ser campeão. Aí já teve gente falando de esquema Crefisa com arbitragem, já teve nada disso. É tudo uma grande chorada. O que eu acho que a gente precisa analisar é desempenho. E o Palmeiras, na primeira grande chance que teve contra um adversário bacana, não conseguiu vencer, enquanto o Corinthians vai em queda livre. Quer queira, não, o desempenho do Corinthians no segundo turno é horroroso. Ô, Nicola, agora vem cá. Eu sou um cara que trabalha com vídeo faz 30 anos. 32. Eu vejo o que é vídeo, eu sei o que é, eu tô vendo a imagem, certo? Você sabe o que é montagem? A gente conhece um pouquinho. Já pegou vídeos adultos? Sim. Na edição, essas coisas todas? Não, edição eu não faço, cara, eu só comando.
É mesmo? Eu mando o editor fazer. Continuismo. Ele dá ordem no continuismo. Aí eu fiz um da filme cena. erótico, cara. O Homem do Capuz. Era eu. Era eu. Você Procura o Homem do procura Capuz. no Google, Homem do Capuz. Era eu. Ô, Nicola, falando de coisa, o que quer dizer é o seguinte. Quando você vê lá, tá nítido, tá? Tá nítido. O zagueiro puxando o cara com as duas mãos, assim, tá assim, entre as duas mãos no Jô. Aí o comentarista de arbitragem chega e fala que aquilo lá é normal. Cara, aí você fala assim, meu, não é esquema, então é esquema do quê, Nicola? Não tem uma perseguição ao Corinthians na imprensa. Eu te garanto. Não tem uma conspiração ao Corinthians na imprensa, assim como não tem conspiração contra o Uma coisa eu só te falo, o Casagrande tem. já não estava ontem. O Casagrande já não estava ontem. Estranho, né? Estranho ontem. O Casagrande já tiraram o O Casagrande. árbitro não sabia nem se colocar em campo ontem, que ele caiu sozinho de correr da bola para sair da linha da bola. Mas é o almoço, eu acho até que ele teve um desenvolvimento bom no jogo. Só que assim, na cara daqueles tontos, porque tem que chamar de tonto. Eu vou na linha do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Por isso que o Campeonato Paulista não tem o quinto árbitro. Aquele 2 de paus do lado da trave. Falar nisso, hein? O cara não faz nada, aquele cara. Ele olha pra trás. Aquele cara não serve pra nada, não serve pra absolutamente nada. Por isso que a federação não usa. E a CBF coloca o cara ali. Pra quê, Nicola? O cara tava na cara, tava vendo o cara puxando. Agora você vem falar pra mim que querem analisar que o Jô chutou o cara depois sentado. Então, sabe o que eu acho engraçado? Não analisam pra voltar pra dar o pênalti. Mas não adianta você ficar bravo comigo. É que hoje, enquanto jantávamos, no momento em que o Carreiras quase comemorou um gol do Palmeiras e o Guga fingiu não ter visto, eu informei ao Carreiras que... Eu vou chamar meu advogado, isso é uma calúnia. Eu informei ao Carreiras, o Carreiras vai testemunhar a meu favor, eu acho que você vai gastar dinheiro à toa. Eu informei ao Carreiras que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pretende apresentar ou pretende analisar as imagens em que o Jô chuta o zagueiro Rodrigo. Com os dois pés. E aí caberia uma punição que não será aplicada no jogo contra o Palmeiras, porque não há tempo hábil, mas corre-se o risco de o Jô tomar um gancho. O Carreiras ficou bravo, queria me atacar. Eu falei, Carreiras, não tenho nada a ver. Não, mas eu acho que, Nicola, a imprensa, tá? Já volta a falar. A imprensa. Ela condenou... Essa imprensa que faz gol, que perde bola. Não. E quem foi que botou a imagem do Gabriel mostrando o troféu para a torcida do São Paulo? Quem? O diretor de imagem. O coordenador do carro. Ele não faz parte da imprensa? Da Sport TV, perfeito? Agora te pergunto o seguinte, o Corinthians esse lance foi julgamento, certo? Sim. E na saída do jogo, o jogador de São Paulo vai e fala que sabe como funcionam as coisas quando jogava no Corinthians. E aí, que punição que ele foi? E aí, isso aí não consta? Mas por quê? Por que a imprensa não fez pressão em cima disso? Por quê? Então, eu que pergunto. Ele falou algo muito sério. Ele falou que quando ele jogava no Corinthians, ele sabe como funcionavam as coisas. Então, por que a imprensa não falou? Então, se expõe, então, leva lá no STJD, então se explica aí, Bonicão. Bonicão, como é que funcionavam as coisas? E aí? Eu acho que o maior número de erros acontece no Corinthians com relação à arbitragem pela própria pressão. O próprio árbitro já entra com um peso de responsabilidade maior quando ele vai apitar um jogo contra o Corinthians. Porque, primeiro, tem muito mais gente olhando, a pressão, se for na arena, é gigantesca, fora também porque o mesmo número de pessoas que eles levam, tem mais torcedores. E o Palmeiras está se especializando nisso também, impressionar o árbitro, e você pode ver que tem acontecido muita coisa estranha também. Não fala abobrinha, Guga. Como o Corinthians não pressiona. O Palmeiras... eu tô falando do Palmeiras. O Palmeiras não é que está se pressionando. O Palmeiras sempre foi isso. Então... falei do Palmeiras, não falei do Corinthians. O árbitro de um jogo do Corinthians, ele já entra com uma cota de responsabilidade para ele mesmo. Ele mesmo se cobra. Se eu errar, né? Você imagina. Se eu errar, já entra com porque errar é humano, mas o cara já entra numa... Na segunda-feira você tem lá 4 jogos, mas a imprensa comenta qual? Aquele que do Corinthians, entendeu? Então ele sabe que ele vai ser foco no outro dia e tudo mais. Então é uma responsabilidade muito grande para a arbitragem. Outro dia a gente estava, até só para um parênteses, parabéns para o Vitor Carreiras, que se tornou pai no último sábado. Isabela, né? Gigi. Mais uma palmeirense. Como se chama? Gigi. Gigi, um beijo para Gigi, um beijo para a esposa do Vitor, todo o sucesso do mundo, felicidades para o casal. 6 rodadas atrás, a gente teve até, por sugestão do Vitor, a ideia de comparar os próximos jogos de Corinthians e Palmeiras, para saber como é que esses times se enfrentariam em pontuação
quando tivessem o duelo, o derby do final de semana. E aí, agora acho que fica legal para comparar. Vamos fazer a pontuação do Corinthians, tá? Quanto a gente imaginou que o Corinthians pontuaria nos 6 últimos jogos. O Corinthians fez 5 pontos nos 6 últimos jogos, tá? Então, eu e a Letícia fomos quem mais erramos. E eu e a Letícia apostamos que o Corinthians faria 13 pontos nessa sequência, o Corinthians fez 5. O Guga apostou em 11 pontos e o Carreiras, que foi bem comedido, apostou em 7 e também errou. O Corinthians fez 2 pontos perto. A menos que o Carreiras imaginou. E olha que a previsão do Carreiras já era pessimista. O Gil não estava com a gente, por isso não tenho os palpites dele. Errei bem pouco, né? Quer dizer, né? Errou por 2 pontos. Vocês erraram absurdamente. Eu errei por quase 3 vezes mais. O Palmeiras, só que aí quem vacilou muito foi você. Porque o Palmeiras fez 11 pontos nessa sequência. E você apostou que o Palmeiras faria 6. A Letícia apostou que faria... Não, eu apostei que o Palmeiras tiraria 6 pontos de diferença no Você apostou que o Palmeiras faria 6 pontos. Tem todos os palpites aqui. A Letícia apostou que faria 12, eu e Guga apostamos que faria 16. Tá? Então, o que chama atenção é a diferença, o que cada um imaginava. Não, Guga, tá errado isso, Nicola. Tá errado, só conta errado. Não tá errado. Eu acho que na nossa conta tá errado? era como chegava hoje. É o seguinte, ó. Eu apostei que o Palmeiras faria quantos pontos? 6. Menos do que o Corinthians? 1 ponto a menos. Você apostou, eu tenho aqui os pontos. Você apostou que faria 1 ponto. Eu posso te falar no rodada. Hoje, por exemplo, você apostou no empate, você acertou. Na rodada passada, você apostou que perderia. Na anterior, que perderia. Na outra, que empataria, venceria e empataria. Só uma vitória nesse período. Só quero o Cuca, né? Tem uma tendo E aí, só pra constar, então, o Carreiras imaginou que essa diferença, nesses 6 jogos, o Corinthians abriria 1 ponto de diferença. A Letícia apostou que o Corinthians também abriria 1 ponto de diferença. O Guga apostou que o Corinthians perderia 5 pontos, ficaria 5 pontos atrás, e eu apostei em 3. Então, no frigir dos ovos, quem mais chegou perto foi o Guga, porque nesse período o Corinthians viu a vantagem cair em 6 pontos, ele apostou em 5. E eu apostei em 3, Letícia e Carreiras erraram feio, porque eles imaginavam que o Corinthians estaria 1 ponto na frente. Então a diferença que era de 11 pontos, hoje a diferença é de 5. E se o Palmeiras tivesse perdido hoje, eu acertava, teria não é travado. isso? Porque... E desses 21 que tem ainda pela frente? Podemos fazer a brincadeira a partir de agora. Podemos fazer, mas então enquanto você vai anotando aí, Nicola, preparando tudo pra gente palpitar, a gente tem um recado da Open pro nosso telespectador. Oi, Carreiras. Oi, pessoalzinho aí da bancada. Futebol Mais Debate. Olha que apartamento lindo. Olha que aconchegante. Olha que lugar maravilhoso. Olha que planta moderna. Olha que sala conjugada com a área gourmet, com a cozinha, onde você recebe os amigos. Olha os quartos, galerinha do Futebol Mais Debate. Olha que apartamento é esse, hein? Dá uma olhadinha, são 3 quartos, você pode fazer de escritório, inclusive. São 3 suítes, inclusive uma suíte master, que o Renatinho vai mostrar. Mostra lá, Renatinho, olha aí, ó. Com banheira, olha que quarto sensacional. Está pronto para morar, é torre única, aqui na Vila Guiomar. Olha isso aqui, ó, com banheira, tudo. Ah, eu quero morar aqui, Cacá. Eu quero morar aqui. Inclusive com closet, ó, para você e para ela, ó. Closet para os dois, bonitinho. Tá tudo quase prontinho. Apartamentos com 160 metros quadrados, 3 dormitórios e 3 vagas na garagem. Tá? E lazer completo. Aqui na Rua das Silveiras, em Santo André. Você pode agendar uma visita ou vir no plantão através da Open Negócios Imobiliários. Gostou? Tá lindo. Alto Jardim. Vai daí, Cacá. Vai, né, Letícia? Cacá, Ô, Cacá, você tá engraçadinho, né, César? Mas olha assim, ó. Essa banheira aí, vou te falar, o Nicolinha tava aqui olhando pra Letícia, a Letícia olhando pra ele, imaginando os dois nessa banheira, viu, Ju? Mentira, viu? Falando assim, essa banheira, hein? Mas, ó, de qualquer forma aí, um apartamento espetacular, né? Esse é um dos empreendimentos, né, que você pode encontrar na Open Negócios. Aproveito para mandar um grande abraço, né, para o Fábio, um grande abraço também para o Cris, lá que tocam o projeto da Open, que está revolucionando o mercado imobiliário aqui no ABC, tá? Então, um forte abraço a vocês e eu quero dizer o seguinte, vale a pena fazer negócio com a Open. Tá certo, agora estamos prontos então para palpitar sobre os próximos jogos de Corinthians e Palmeiras e ver como a gente imagina que vai ficar essa diferença aí no final do campeonato.
Então Começando aqui, com ó, o Corinthians, né? começando Letícia? com o Corinthians, os próximos jogos do Corinthians no Brasileirão, né? As últimas 7 rodadas aí. Tem o Palmeiras pela frente, então começando Começa pelo sempre Gil. de lá. Então começando no Gil aí na minha esquerda. Gil, seu palpite para Corinthians e Palmeiras. 0-1 ou 3? 1-0. Não, só fala a pontuação, só para ficar mais fácil aqui. E aí é 3 pontos. 3. 3 pro pontos. Corinthians, ok. Carlos Carreiro, Empate. 1 ponto. Eu vou de Corinthians, 3 pontos. E eu vou de 1 ponto. 3 pontos, família corintiana. Vamos lá, segundo jogo, Lê. Próximo jogo é contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, hein? 1 ponto. Corinthians, 1 ponto. Vou de 1 ponto também. Eu vou de nenhum ponto. 1 ponto. Próximo é Corinthians e Avaí na Arena Corinthians. 3. 3. 3. 3 também. 3 também. Corinthians e Fluminense também na Arena. 1 ponto. 3. 1. 1. Eu vou de 3 pontos. Se vocês puderem um pouquinho mais devagar e na ordem, vocês me É que ajudam. pediram pra acelerar. O próximo é Flamengo e Corinthians. Provavelmente jogo no Luso Brasileiro ou no Maracanã, né? no 1 Rio. ponto. 1 ponto. Ah, eu vou de 0 pontos. Somos 2. 0. Ok, o próximo é Corinthians e Galo. Atlético Mineiro na Arena Corinthians. 1 ponto. Jogo decisivo do campeonato, 3 pontos pro Corinthians. Essa aí eu vou de vitória do Coringão também. 3 Eu pontos. tô com o Gil, vou com 1 ponto. 1 ponto também. E o último, para fechar, o jogo contra o Sport lá em Recife. 0. 1 ponto. 1 ponto. Eu vou de 1 ponto. 0. Bom, agora vamos de Palmeiras pra gente poder arrematar enquanto Espera vocês aí que fazem agora os eu vou abrir o destaques. Palmeiras aqui. Antes disso, eu quero Uns 10 Tomás Anderson, da Vila Tibiriçá, Santo André. Que susto. A nação corintiana precisa de você no lugar desses comentaristas péssimos da Globo. Continue defendendo nossa pátria. O Nicole é porco, hein? Eu achei que ele ia falar mal da gente. É o Tomás Anderson. Essas porcarias de comentarista. Falando Eu da... achei que era da gente. É, o cara tá aqui. Já Vai, achou aí? Ó, Palmeiras, então, tem Palmeiras e Corinthians, 0. né? Na próxima a Porque eu gente já falei falou. 3-0. 0-1. 0. Tá, Letícia agora- 0. Já Eu tá. um. Já tem, porque... Mas só para Tá. o telespectador. Vai Gil 0, Zero. Carreiras 1, Letícia 0, eu 1 e Guga 0. Exato. Tá. O próximo, então, é Vitória e Palmeiras Salvador? em Salvador. 1 ponto. 1 ponto. 3. Ô, Guga, você entendeu ou não? Vai, Letícia. É 1 ponto também. Eu vou de 3 pontos. O Vitória é o pior mandante do campeonato. Você, Guga? 3. Pra quem perdeu do Asa, empatar com Vitória não é nada. Palmeiras e Flamengo, aqui em São Paulo. 1 ponto. 1 ponto. 0 pontos. Eu acho que vai de 3. O Flamengo vai estar muito focado na Sul-Americana. Palmeiras, 3 também. Palmeiras e Sport, também aqui em São Paulo. 0. 0? 0. Não, 3 pontos, Palmeiras. 3 pro Certo. Palmeiras também. 3 pro Palmeiras. Tô com 3 pro Carreiras. Palmeiras. Avaí e Palmeiras, lá na Ressacada, em Florianópolis. 3. 1. 0, o Avaí vai ganhar esse jogo. 3. 1. O próximo, Palmeiras e Botafogo, aqui em São Paulo. 1. 1. 3 pro Palmeiras. Eu tô na dúvida nessa, eu vou pular. E depois eu respondo dessa, que eu acho bem difícil. Você 3. E o último é o Atlético Paranaense recebendo o Palmeiras lá em Curitiba. 1. 1 ponto também, porque o Atlético vai estar ali numa fase de decisão. É jogo para empate, viu? 1 ponto. Eu também tô com vocês. 1 1 ponto. ponto. Vou fazer a matemática aqui e trazer. A minha média foi, eu acho que o Corinthians, desde os 21, faz 10 pontos e o Palmeiras dos 21 só faz 7. Que é a minha conta. Não, acho que o aqui. Palmeiras, eles fazem quase a mesma coisa. Mas o Corinthians, né, Só que só tem 5 depende pontos de dele aí. diferença. Tem aí, deu 5 aí, mantém. É isso que eu tô falando. E Mantém. será campeão. Eu acho até que o Palmeiras faz um pouquinho mais, mas não... Na opinião de Gil Latoreira, Carlos Carreiras e Letícia. Claro, né? A gente não tá falando que vai ser. Não, É a isso nossa aqui opinião. É uma opinião. Todo mundo ontem achava que o Palmeiras ia ganhar hoje do Cruzeiro e encostar no Todo Corinthians. mundo não. Ia ganhar Não, do Corinthians não, e já não, ia não. ser campeão. E aí mudou tudo. Isso é a Se torcida o do Santos Palmeiras. tivesse, Olha, se o Santos tivesse vencido o São Paulo
hoje o Santos era o cara que todo mundo ia falar, vai ser campeão. Mas eu vou te falar que eu tava apostando numa vitória do Cruzeiro, viu? Ainda errei, né? Porque acabou em empate aí o jogo. Mas eu tava apostando no time do Mano Menezes aí. Enquanto o Mandar um abraço aqui pro Wagner Gimenez, que tá lá assistindo a gente, São Bernardo do Campo. Grande Wagner. Forte abraço, viu? Dá um abraço aí pra galera do Facebook também, Carreiras, que sempre nos acompanha. Letícia, aí, aliás, a galera... mandando mensagens. Falar um pouco, falando de coisas que a gente tá, né? Porque a gente falou até pouco. Omar Stabile apoia Cittadini. Antônio Rocco Cittadini. Osmar havia se lançado candidato, recuou e vai apoiar o Rocco Cittadini. Ficou forte o Cittadini, hein? Hoje o Andrés confirmou, é isso? Não, hoje o grupo formado por Corinthians Grande, que é um grupo formado por muita gente que já fez parte das gestões do Andrés, do Mário Gobi e do Roberto Andrade, se reuniu agora à noite, formação de momento, para oficializar ou para fechar o apoio a Felipe Isabella, que também foi já membro da situação. Felipe Isabella vai se lançar candidato de um grupo dissidente da situação. Tá, mais um candidato então, é isso? Mais um. Provavelmente para depois apoiar alguém. Porque são 2.600 votos válidos para eleger o presidente, com vários candidatos, vai tirando voto, depois se une e dá a presidência para alguém. Aqui, uma pergunta aqui do Ivan Cavassani, querendo saber, Nicola, por que o Corinthians não pagou o que deve para o Carlinhos? Então, boa pergunta, Ivan, a gente também não sabe. O Corinthians tem muita dificuldade financeira, não tem pago luvas e não tem pago a grana que deve a outros clubes por contratação. E outra coisa também, Ivan, esse negócio de patrocinador, a companhia do Terno, também concordo. Agora, por que o Corinthians não tem um patrocinador grande? Porque tem um marketing que, infelizmente, está deixando a desejar. Aliás, uma notícia que eu tenho também de primeira mão. Boa parte daquele marketing vitorioso que o Corinthians teve foi embora e está espalhado aí por outros times. São Paulo, Palmeiras, todos eles já foram para outros. Então, aquele grupo que soube fazer um Corinthians vitorioso em dinheiro, em ações de merchandising, acabou, não tem mais, não. É um absurdo a marca que o Corinthians tem não ter um patrocinador de grande porte. Na boa, a Caixa, o dinheiro da Caixa era um dinheiro super interessante de estar no cofre do clube. Sim. Agora, a questão aí é o seguinte, da Caixa ninguém tira nenhuma lasquinha. Se ela pagar 2.500 vai para o caixa do clube. Talvez seja isso que não esteja interessante nesse momento. E realmente, né, um time aí como o Corinthians, com a torcida que tem, ficou líder invicto do campeonato aí o turno inteiro, o tempo todo sem um patrocínio master, é inadmissível. Então é realmente de se repensar. O futsal passou por uma crise dessa quando ele foi campeão da Liga, quando ele perdeu todos os patrocínios e com R$100 mil por mês ele fez um time campeão e não conseguia uma cota grande. E agora no futebol está acontecendo a mesma coisa, não entra uma cota que mantenha o caixa que o Corinthians precisa ter. Mandar um abraço também para o Irineu Cavassani assistindo a gente aqui, viu? Deixa eu dar uma geralzinha aqui no Facebook, né? Para o Nicolás. Luiz Faria, eu acredito que o Timão vai ser campeão. Ana Paula Santos, Audiência de Jair sempre acompanhando, vai Corinthians. Isso aí, o Diego Oliveira também aqui assistindo. A Isilda Carreiras, tá assistindo aqui, ó. A vovó Isilda Carreiras, tá? Vovó agora. É mesmo. Roseli Gonçalves, Palmeiras desperdiçou a chance de igualar. Na verdade, falar é muito fácil, né? Para o Palmeiras estava muito fácil, né? Aliás, avisar o pessoal do Facebook que eu já estou melhorando da gripe, tá? Eu estou desde ontem offline. O empate já deu uma melhorada. Estou melhorando da gripe. Santo remédio. O empate aí serviu, né? Robinho já ajudou. Ele, para poupar a garganta, ele para de escrever pastilha no Robinho. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aí para outro cara que deve estar nos assistindo, Carreiras, que é São Paulino, deve estar feliz também, que é o Kiyoshi do Auto Hotel Itu, né? Com certeza, o grande Kiyoshi, né? E olha, Kiyoshi, aí já está acertado, hein? Se o São Paulo for para a Libertadores, Kiyoshi vai estar aqui com a gente, hein? Para ver o Jorge Nicola dançar de baiana. E agora a gente vê, então, a maravilha do hotel Auto Hotel Itu. Faz um evento lá no hotel. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor.
mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No Espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Otto Hotel em Itu, um super abraço então para o nosso querido amigo Kiyoshi. Estamos esperando o seu retorno aqui na bancada do Futebol Mais Debate. E agora a gente vai chegando ao final aqui do nosso programa de hoje, dessa segunda-feira. A minha urna já chegou aqui, ó, e tá recheada hoje, ó, de participações. Queremos agradecer também a todos que participaram com a gente. E solta a musiquinha, produção, pra gente fazer aqui então o sorteio da noite. Mandar um abraço pro Maurício Viganó, tá assistindo aqui a gente. Obrigado, Maurício, pela audiência. E o Toninho do Posto tá dizendo o seguinte, que o Loss tem que estar mais no banco do Corinthians, porque com ele é que o Corinthians vence. Ó, e o primeiro prêmio da noite, que é um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, quem levou foi a Efânia Mota, ela que é aqui de Santo André, participa sempre com a gente. Agora a gente vai pro segundo prêmio, eu vou até inclinar para ficar mais fácil de pegar aqui no meio. Ó. Caiu um aqui, peraí. O segundo prêmio é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Quem leva é Giovana da Silva Martins, também aqui de Santo André. O terceiro prêmio é um jantar também com acompanhante na Costelaria Berlim. E quem leva é o Guilherme Almeida, Parque Erasmo. Vamos para o quarto prêmio da noite, é um vale rodízio na Trípoli Pizzaria. Essa é boa, hein? Vamos lá hoje. Muito boa, por Aliás, sinal. parabéns pro Gugu, continuou com a pizza maravilhosa. É. Hoje a gente antecipou e foi na... Pois é. Né, fomos antes do Muito programa. bom, muito Ó, bom. e quem levou foi o professor Natan, o Natan aí do Bom Pastor. Parabéns, Natan, ele participa também sempre com a gente. Inclusive já esteve aqui no estúdio da TV Mais assistindo o programa. O próximo prêmio é um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Quem leva é o Everson Cunha, Vila Luzita, aqui de Santo André também. Mais um prêmio nessa noite, é um jantar para 2 pessoas na Pizzaria Veneza de São Bernardo do Campo. Ricardo Vieira. Ricardo Vieira também aqui de Santo André, levou então o prêmio da Veneza. E agora a gente vai para os 2 prêmios aí do Salão Bem-Estar Figueiras. O primeiro é um corte masculino, então, porque quem ganhou foi o Dorival Mazzoni. Ele é de Diadema, da Piraporinha. Precisa mandar um desse pro Vadico, um corte masculino. Mandar um corte masculino Tem pro que Vadico. ilustrar essa careca do Vadico aí, ó. E o segundo prêmio é um kit profissional de cuidados com os cabelos que você vê aí na sua telinha. Beauty Hair e Shalom. Lembrando que você escolhe qual você quer levar para sua casa. Quem levou foi o Ulisses Cardoso, tá? O Ulisses Cardoso vai presentear uma mulher especial aí na sua vida. Agora a gente tem também uma sessão de bronzeamento aqui no Miami Bronze de Santo André. E quem levou foi a Miriam Cirino Rosa, ela que é também aqui da cidade, tá? De Santo André. Hoje a gente tem também um prêmio especial aqui no nosso sorteio, né? Um oferecimento da ABC Garden, que é esse lindo arranjo aqui de orquídeas, que você vê aí na sua telinha. Minha mãe, Dona Rosana, que ia adorar, viu? Que ela é apaixonada por orquídeas. Combinou, hein? Ó. Lindo, Tá hein? vermelho, tá rosinha por causa da gripe, combinou. E quem levou foi o Maicon Manzini da Silva. Vai poder presentear alguém. Vai fazer uma moral, hein, bonitão? hein? Vai fazer uma moral legal, hein? Lembrando, a ABC Garden é um parceiro da TV Mais de muitos anos, ó. Mandou pra gente, hein? Muito lindo esse arranjo, maravilhoso. Eu que devia ganhar, porque eu vou chegar tarde em casa de novo, vou chegar de Tem que dar um agrado na mulher. Ó, não vem com a história. Ó, ele costuma sair daqui sempre no mesmo horário, só que ele vai pro Vadico não sei pra onde aí. E aí pegar o trem. Nós não temos culpa, hein? Vou pegar Trem o das trem. 11. É o E trem agora, das 11. vamos para as nossas considerações finais, começando com você, Jorge Nicola. Bom, queria agradecer a presença do Flávio Lucas Vieira,
que é telespectador assíduo da TV+, hoje está participando do programa, gosta muito do programa, a ponto de sonhar em fazer um estágio aqui na TV+, e participa a partir do próximo sábado de um curso de jornalismo esportivo que eu vou ministrar ao lado do Alexandre Pretzel e do Luiz Henrique Gurian. Para fechar o meu destaque final, vai sobre a pontuação. Para Gil, Carreiras e Letícia, o Corinthians será campeão brasileiro. Na minha pontuação, o Palmeiras vence por 1 ponto de diferença, 69 a 68. Para o Guga, empate em pontuação, 68 a 68. O Palmeiras terminaria com mais vitórias, então o Guga deu o título para o Palmeiras. Que isso, Guga? Agora eu quero que você se explique aí nas suas considerações finais. Acontece, né? Acho que um tropecinho ou outro, o Palmeiras acaba dando e quem sabe aí o título fica com o Timão. Mas na lógica aí o Palmeiras tem uma tabela um pouco melhor, na minha opinião. Vamos ver, vamos esperar. Valeu, gente, até semana que vem. Tá certo, eu quero agradecer muito a presença do Gil Latoreira também, que faz parte da nossa bancada de hoje, e as suas considerações finais, Gil. Então, o grande barato do futebol é esse. Segunda-feira que vem a gente vai estar discutindo tudo diferente, porque a rodada vai mudar e aí já vai ficar outra conta e tudo mais. E fica aqui meu convite para você acompanhar o J Mais ABC todos os dias a partir das 19 horas, os principais fatos do Brasil, do mundo e principalmente aqui da região. Tchau, pessoal. Tá certo, obrigada, Gil. E agora as considerações finais de Carlos Carreiras, aproveitando. Saúde, viu, Carreiras? Não, obrigado, viu, pessoal? Desculpa até que vocês devem ter ouvido aí, porque tá difícil, tá? Muita gripe. Hoje a gente teve a presença aqui confirmada até do nosso querido amigo Rodrigo Barros, que é secretário de Guarulhos, de uma secretaria muito importante lá, faz um trabalho muito bacana, mas está vivendo um momento político conturbado. Me ligou, pediu desculpas e não entendi o momento. Rodrigão, você é meu parceiro. Tamo junto, tá? É grande corintiano também, deve estar lá torcendo bastante. E assim, futebol é isso. Cada semana vai ser desse jeito. É claro que o palmeirense tem que ficar esperançoso, mas tem que entender que o futebol do Palmeiras não é lá essas coisas. O do Corinthians não está bom, mas não vai achando que o do Palmeiras, de repente, de uma hora para outra, encontrou um time de 150 milhões, né? A diferença é o seguinte, o time do Palmeiras é um time de 20 milhões por mês, tem mais é que obrigação, tá na obrigação de fazer isso. Se o Palmeiras agora tivesse que ser obrigação, ele era campeão fácil. Mas hoje ficou provado que não é bem assim. Pegou um time já de um porte melhor na tabela, já não conseguiu vencer em casa. Esse é um grande problema. O Corinthians empatar com o Palmeiras é um bom resultado pro Corinthians, mas é também bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras tem que buscar um ponto fora. Esse é o detalhe. Pro Corinthians ele tem que pensar na vitória. Porque aí sim, esse jogo é um jogo super, super importante. Porque com uma vitória, ele vai deixar o Palmeiras a 8 pontos e sem chance nenhuma de tirar mais nada no confronto direto. Então, realmente, uma situação bem difícil aí para o Palmeiras até o final do campeonato. Tá certo, então, as considerações finais de Carlos Carreiras. A gente volta na próxima segunda-feira com o Futebol Mais Debates para comentar muito sobre esse derby que acontece no domingão na Arena Corinthians. Meu beijo especial de hoje vai para o Diego Oliveira, nosso telespectador assíduo, também assiste sempre pelo Facebook aqui. Um beijão para você e a todos que nos assistiram hoje e até segunda. Tchau! Tchau, pessoal. Boa noite.